Começando mais um episódio do Level 9999. E este episódio tá uma loucura porque ele tá gigante. Eu sou o Gilson Livramento, mas pode me chamar de Gil. E aqui comigo ainda temos ele, Jefferson Caio. Só porque a gente já sabe que o negócio não é gravado de forma linear. Eu tenho o poder da edição. Olha só, mano. E aqui com a gente, temos ele de volta também, Takeshi Oyama. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu só queria dizer que um dia eu vou ter a oportunidade de dizer a seguinte frase: este podcast é gravado diante de uma audiência, de uma plateia. Ah, já pensou? Rapaz, legal. Já pensou? Eu até arrepio aqui. Eu gosto da ideia. Eu tenho que ensaiar muito a minha apresentação, minha locução, minha linha de raciocínio para me embaranar. Senhores, semana corrida, muita loucura acontecendo, mas o que vocês fizeram de bom aí antes da gente mergulhar no papo da loucura? Olha, muito atrasado, mas essa semana eu e o Takeshi a gente jogou um pouquinho de KOF 15, né? Pra testar os bonecos que a gente não tinha testado direito ainda, fala aí. Ficou incrível mesmo, hein? Você pensando no King como ficou quebrado, o Shingo também, aquela vibe 97 dele, né? Eu acho o Shingo tá muito mais bonecão do que o King. E o King não mudou tanto a jogabilidade, mas é um boneco que sempre foi forte, né? Ele ainda traz aqueles vícios de jogo de você cancelar golpe no ar e emendar combo no outro, emendar especial e fazer show de loucura. Sim, o KOF 15 dá essa possibilidade. Você pode emendar tudo, pode fazer tudo. Tem macete, né? Tipo, sei lá, você quer combar o facão com especial, você tem que fazer o comando do facão um pouquinho diferente pra ele poder usar o mesmo motion pra subir e o motion pra dar a meia lua pra frente pra ele poder dar o especial. Aí tem essa manha, fica mais fácil e o KOF libera, né? Você pode fazer isso. Então, você tem que aprender esse macetinho aí, mas tá bem suave, mano. Dá pra jogar de boas, assim. E o Shingo tá bem fortão, né? A última vez que eu joguei King of Fighters, eu parei no 95, mas vi uma coisinha ou outra dos outros jogos depois. O Shingo, ele era basicamente um fã do Kyo, né? E ele não tinha magia. O Shingo no 97, ele era basicamente o Kyo sem fogo, né? Que ele era meio paga-pau do Kyo, assim. Alguns golpes normais dele são os do Saisho, na verdade, do pai do Kyo, né? E o grande diferencial dele como personagem é que ele é o rei dos criticals, assim, o critical aleatório, né? Ah, é verdade, isso Você é verdade. Você dá um golpe, ele dá um critical, derruba... Você não tem como prever, né? No 97, se eu não me engano, eu acho que eu ajudei o Fabão, né, o Fábio Santana, na época da Gamers, que a gente montou toda uma lista de golpes. No 97, eu acho que os únicos bonecos que tinham critical eram o Ralph e o Shingo. Porque o Critical nasceu ali, né? O do Ralph é você usar o Galactica Phantom, se o cara desse o golpe ao mesmo tempo, era morte. Era game over. Um golpe só mesmo. Né? Era 100%. Qual o melhor Shingo que você jogou na vida, Takeshi? De qual iteração? Depende. Como um viciado em Shingo, eu quero dizer. Meu Deus. Qual é o que você gosta mais? O Shingo da saga Nesses 99, 2000, 2001, ele é bem versátil. Ele tem um golpe meio agarrão, ele tem um golpe tipo de avançar meio tatsu, assim. Ele bate muito forte também, que acho que é o diferencial dele. E, de uma certa forma, esse do 15, ele volta um pouco com isso. Ele é um Shingo bastante flexível, ele tem bastante mobilidade com os golpes dele. Ele não tem um counter. Ele ganhou um Rekka que vai pro chão, né? Aquele golpe do chão dele, ele substitui o counter dele, né? Ele é um golpe diferente, assim, do moveset dele e tal, mas encaixa bem. Ele ganha mais movimentação, ganha mais flexibilidade, né, dentro do set play dele pro 15, né? Eu achei que você ia falar que você gostava mais da versão dele do 11, que é a versão mais recente que eu tenho na cabeça. É que o problema dele no 11 é que é o problema do Zangief no Super Street Fighter 2. Os golpes que são garantidos que pegam, eles têm animação de whiff. Ah, é verdade. Tá. Isso é um problema muito sério pra um jogo no ritmo do King of Fighters, assim. É diferente de você ter uma animação de errar um agarrão, por exemplo, com o Ralph com Clark. Muito bom. Então, eu joguei quase nada essa semana. Eu tô jogando um pouquinho de Dead Island 2. O jogo saiu essa semana que passou. Sei lá, talvez na próxima gravação eu já consiga falar dele. Eu tô gostando, viu? Eu gostei muito do primeiro Dead Island. E esse tá lindo, maravilhoso, bonito pra caramba. Alguns problemas resolvidos em algumas frentes, mas ainda, por exemplo, não apareceram pra mim. Eu tô bem no começo. Quando a gente tá gravando isso aqui, eu tava bem no começo. Tá maneiro, tá maneiro. Eu fiquei meio alheio a tudo aqui. No máximo, eu assisti o filme do Super Mario. Você gostou? Eu gostei. Você viu dublado? Eu vi dublado. A dublagem eu achei incrível. Eu só quero ver o Jack Black cantando a música da Peach.
em inglês. É incrível. Porque é incrível. É ele, entendeu? É o Jack Black sem dublagem, fazendo improv com a... Mano, deve ser maravilhoso. Eu não vi, eu vi dublado também. Minha filha adorou. Como eu assisti muito desenho, assistia muito TV Colosso, cara, e passava, né? O show do Super Mario Bros. Não, então. que tinha o live action também, não era? Com o Capitão Lu. Sim. O live action eu queria ver. Não esse antigo, O filme? É, o filme. Eu quero ver ele de novo. É sofrido, né? Só porque eu sou sádico, mano. Mas eu não gostava dos desenhos. Esse cara que não gosta de nada. Ele Nada fora dos videogames, assim. Pra mim, que sou velho, que acompanha essa coisa toda, tem esse impacto que eu entendo os adultos que defendem o filme, embora um filme de criança, que o começo ele tem uma explicaçãozinha, depois ele é só cena, corta a cena, vai pra outra cena, vai pra outra cena, não tem muita conexão. É frenético o negócio. E é legal pra caramba. Você viu também, Takeshi? O filme do Mario? Sim. Porém, em termos de visual, ele é muito bom. Ele é lindo de morrer. Eu acho que pensando em termos de Nintendo, acho que você não tem uma adaptação de games mais fiel pra cinema. Tem sim. Chama Need for Speed. Talvez não sei. O Takeshi ficou meio triste, que agora ele perdeu um pouco o respeito Agora por mim. Agora você me pegou, mas tudo Um bem. dia a gente conversa sobre, eu explico pra vocês. É que assim, pra mim, eu fiquei com a impressão de que o roteiro desse filme foi escrito por uma inteligência artificial. Sei lá, botaram no chat GPT assim e tipo, não é ruim o roteiro, tá? A impressão que ele dá é que ele cobra uma lição de casa, assim, um repertório muito forte de você já ter convivido com o Mario. Uhum. Eu me senti assim, tipo, super em casa com o filme. Eu não consigo imaginar meus afilhados que cresceram jogando jogos no celular, por exemplo, além do Super Mario Run, se identificando tanto com a história dele. Eu não conheço tudo, mas não senti falta. Mas vocês querem saber que filme que tem um roteiro bom, que tá em cartaz esses últimos tempos aí? Qual? Dungeons and Dragons. Ah, sim. Eu ainda não vi ele. Eu vi que a galera que curte RPG de mesa, assim, né? Tá curtindo pra caramba. Ele é divertido e tem um monte de coisa que a galera sempre quis ver, né? Ele não tá se levando a sério. E isso a galera tá amando. Eu tô bem curioso também, mas não vi ainda. Pra quem joga RPG de mesa, o pessoal sempre fala, bardo é o maior mentiroso que tem. E aí o protagonista da história é um bardo. Então, tipo... Faz sentido. Bom, é isso, senhores. Algo mais a dizer? Eu queria comentar só da enrolação do Ed Boon em relação ao Mortal Kombat 12. Eu não sei se ele vai anunciar antes do Evo, ou não sei se ele vai ter coragem de esperar até o Evo pra anunciar, mas ao mesmo tempo, eu não sei se ele vai ter coragem de lançar esse ano, mas ele deveria, porque é aniversário, né, esse ano. Eles vão passar em branco. Tem toda uma comunhão de fatores ali que diz que tem que ser, né? Eles podiam aproveitar a data, né? Eles podiam ter aproveitado essa data o ano passado, na verdade, pra comemorar esse ano em grande estilo e pá, mas... Tá entendo o Ed Boon tá enrolando, só jogando os meus de pão ali pra galera, a galera meio que louca, querendo a informação, mas... Eu tenho dó dos fãs de Mortal Kombat, na moral. Por quê? Porque ele faz esse tipo de coisa e a galera que é fã do jogo explora isso, mas ao mesmo tempo, eu acho isso particularmente. O Ed Boon, beleza, ele tá no comando do Mortal Kombat e tal, mas, sei lá, a meu ver, ele não manja nada de jogo de luta, tá ligado? Porque se manjasse, já tinha mudado o jogo já. Louco. Já ficado bom. Nossa, que pesado. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom você ter gêneros dentro do gênero. Você tem jogos de luta, senão você só ia ter jogo de luta japonês. E é muito bom que você pode escolher um jogo de luta americano. Antes você tinha o Killer também, né? O Killer era um jogo de luta americano. Tecnicamente, Killer Instinct, ele era um jogo de luta europeu, né? Porque era da Rare, não é? Tem isso também. A versão nova, eu digo, né? A versão nova é total americana, né? Imagino. Dentro do nicho dos jogos de luta, cara, assim, gostando ou não, Mortal Kombat ele é bem único na proposta, nas mecânicas, no jeito de jogar, então... Sim, eu não desmereço a popularidade dele em relação aos fãs, todo mundo gosta. O Brasil é a maior celeira de jogador de Mortal Kombat que eu já vi na vida. Tem muito jogador bom, tem muito jogador que se profissionaliza com Mortal Kombat, vai jogar e se dá bem pra caramba. Sim. Street Fighter sonha em ser Mortal Kombat no cenário competitivo brasileiro, por exemplo, assim. Essa é uma Em termos verdade. de popularidade. Os jogadores preferem jogar Mortal Kombat. Eu não diria que ele é o mais importante dentro do cenário, não acho, mas ele com certeza é o que faz mais barulho sem dúvida. no lançamento. A gente tá aí às vésperas de Street Fighter 6 sair, ele vai fazer barulho, mas eu tenho certeza que não vai ser como um Mortal Kombat novo. Eu não sei, é complicado isso aí. Seria interessante ele ser anunciado antes ou durante a EVO, né? Pelo menos. Se ele não sair antes, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser anunciado no EVO. Deve sair logo depois ou até o final do ano, né? Aí eu já não acho. Eu acho que ele sai só em 2024. Soltaram que talvez até o final do ano saia. Eu vi, teve a entrevista do maluco e tal, mas eu não acho que a Warner vai querer soltar. Talvez no final do primeiro semestre, mas depois do ano fiscal, porque em fevereiro do ano que vem ainda tem o Esquadrão Suicida. Então, eu acho que se Mortal Kombat sair numa janela pequena,
eu preferia era abril, começo de maio. Antes disso, não sai. Então aí você colocou uma outra coisa interessante no meio dessa história. Se esse Mortal Kombat sair antes de o Multiverso ser relançado... Esse do Multiverso foi de lascar, mas beleza. Tem alguma chance? É verdade, tá? Que isso é complicado, porque o Multiversus lá pela Warner é visto como um jogo de luta, né? E eles estão com esse relançamento adiado. Não tem data, né? Pra ele sair. É só de 2024, certo? Pra voltar mesmo, parece que não, né? Só 2024 sem definição, né? É, então já fica um pouco mais complicado. Os caras vão soltar 2 jogos de luta, que eles consideram o Multiverso um jogo de luta, né? Então, não sei. Acho que se vê pelo lado de grana, o Mortal Kombat vende, cara. Não, vende pra caramba. Então, talvez, sei lá, deva ter toda uma movimentação de peças internas ali pra, vamos empurrar esses outros jogos pra lá e priorizar Mortal Kombat agora. E a comunidade do jogo mudou bastante. Assim, antes a gente falava de Mortal Kombat e os lançamentos completamente casual, o jogo entrava, ficava de 3 a 4 anos e depois acabava, morria. E no meio desses 3, 4 anos, saiu um Injustice pra puxar a galera, porque o jogo, ele só se preocupa em vender no começo e ele vende. Ele não se importava muito em trabalhar a comunidade competitiva. Os outros foram assim, só que dessa vez, por conta desse ato maior, por conta de pandemia, por conta de Mundial em Chicago em 2020, por conta de tudo isso, a cena do Mortal Kombat 11 mudou. E o jogador de Mortal Kombat hoje, ele joga como o jogador de outros jogos de luta, assim. Ele fica no game mesmo, a NetherRealm anunciando que parou de trabalhar em cima do jogo, que eles já faziam isso antigamente. Dessa vez eles demoraram mais pra parar, inclusive entregaram uma DLC de história e tudo. Sim. E vamos ver o que eles vão pensar pro próximo. Vão começar a pensar a longo prazo, talvez. Não soltar mais a cada 2, 3 anos, sabe? De segurar um pouquinho mais. Porque nessa o Injustice encalhou também. Então você tem 2 jogos pra sair e eu acho que eles não vão querer canibalizar. Vamos ver o que acontece aí, né, cara? Emoções à parte, dá uma passada lá no nosso perfil no Twitter, segue nós lá, o @level9999pod, compartilha o episódio com a galera, ou então manda e-mail também pra gente lá no lv9999pod@gmail.com. Vamos lá então, Jesse. Esse bloco aqui é bem diferente. A gente vai falar de um jogo que parece não sair da cabeça de uma galera faz alguns anos, né? The King of Fighters 2002. E para discutir sobre esse jogo, não é uma discussão, é mais um take do nosso amigo Fernando Muccioli, integrante dos podcasts e dos programas do Jogabilidade. E ele também atende pela @Tengumaru lá no Twitter. Por favor, Tengu. E aí, beleza? Manifeste-se. Desculpa aí, falei demais, eu fui capturado pela polícia dos hot takes do Twitter e ser trazido pra depor aqui em áudio sobre a minha opinião polêmica de King of Fighters 2002. Isso aqui é só cedendo o palco pra você falar, mano. Fiquei com vontade de ouvir isso Essa também. é a maior armadilha de todas. Eu tô dando corda pra me enforcar, assim. Mas será? Mas tudo bem. Eu só sei que eu caí no bait, eu vi as suas tiradas lá no Twitter, aí o Jeff já chegou com a ideia, eu falei, claro. Vamos, né? Chama o Tengu. É um take que eu concordo em partes, mas eu não sei exatamente o que você vai falar. Tipo, como você vai desenvolver o que você quer desenvolver, mas pelo lead eu concordo um pouco, sim. Mas eu quero ouvir de você o que era o rolê aí. Manda o take inicial, só pra galera saber mais ou menos o que a gente tá falando, né? Cara, então, o que eu passei no Twitter é o seguinte. Primeiro, eu não sou jogador de nível competitivo, jogo de luta. Galera pro, ignorem a minha opinião. Não precisa ficar bravo comigo. Eu jogo jogo de luta há muito tempo, desde moleque mesmo e tal. Mas eu sou uma pessoa meio velha já. Todo mundo é velho, desculpa. KOF, assim, eu jogo avidamente desde 96, pelo menos, né? Foi a primeira KOF que eu joguei na época mesmo, que saiu. Aí depois fui jogar as outras anteriores e tal. Fui uma das pessoas que teve enjoo de movimento jogando a KOF 94 Reboot do Play 2, Nossa, né? o... Virava o cenário e você ficava, tipo, Sim. com vontade de gorfar quando mudava o ângulo da câmera, né? Nossa. Esse bagulho é estranho. Então, assim, eu sou muito fã de jogos de luta, especialmente de King of Fighters, né? Eu sou uma das viúvas da SNK até eu hoje. era também. Hoje em dia é difícil defender, né? É difícil, mas sempre fica aquela nostalgia pela SNK. É, exatamente. Pré-KOF 2000. Acho que a gente reclama muito deles, mas na verdade é porque a gente gosta muito, então Exato, é normal. essa reclamação vem de um lugar de amor profundo. Uma assim. coisa que eu sinto falta muito da SNK é que ela pressionava muito a Capcom, então tinha sempre aquela competição de, mano, vamos fazer jogo bom, Sim. cara. E eu acho que os jogos atuais não são
são ruins. Exato. Tanto que um dos jogos de luta favoritos meus atualmente é Samurai Shodown. O de 2019. Adoro. Acho ele muito legal. Ele é bom. Mas eles pecam em várias outras coisas, né? Especialmente online é a coisa mais gritante que eles falham. É verdade. Tem seus problemas. A questão é, Call of 2002, que ainda é, e quando eu fiz o post no Twitter sobre isso, muita gente veio me chamar a atenção disso, e eu concordo plenamente, é um jogo que meio que redefiniu KOF, e eu acho que redefiniu o jogo de luta também, de modo geral. Uma coisa muito importante, que foi o que me lembraram, é que ele era muito acessível. Ainda é, aqui no Brasil especialmente, porque é um dos KOFs que mais tinha, assim, tinha igual barata em boteco, assim. Foi o auge da pirataria da MVS, né? Então, cara, você tinha uma KOF 2002 ou uma variação da KOF 2002 em todo lugar que você ia, basicamente. É verdade. Tinha fliperama, tinha uma KOF 2002. Ou um SVCQ. Ou um SVCQ, né? Que é um jogo que mora no meu coração, mas ele não é um jogo bom. No meu também. Eu entendo Eu isso. só assistia. Infelizmente eu não tinha essa capacidade de jogar. Cara, eu recomendo, assim, a experiência é válida. Eu também acho. Não espere um jogo bom, porque ele não é um jogo Isso bom. eu sei, é por isso que eu gostava de assistir. E eu postei no Twitter assim, que a influência sinistra e maligna do Call of 2002, sobre os jogos de luta, de modo geral, ela ainda é sentida hoje em dia e jamais será superada. Porque eu acho que ela influenciou e influencia até hoje negativamente jogos de luta por uma questão que não é porque ela é feia, não é porque ela tem música que parece pré-programado de tecladinho, tá ligado? Não é por isso. É porque eu não gosto e nunca gostei e nunca vou gostar do sistema de extensão de combo estourando barra. Não gosto. Eu acho que isso, de modo geral, assim, estragou o jogo de luta pra mim. Porque até então, assim, falando num consenso de jogos de luta, você tinha uma formatação de combo básica, né? Sim. Que era, sei lá, um golpe aéreo, um golpe no chão, um golpe normal, né? A gente tá falando de um golpe normal e um golpe especial. O KOF 2002, quando você estourava a barra, você entrava naquele modo max lá, você podia cancelar um golpe especial em outro. Sim. E assim sucessivamente, né? Sim. Era um negócio bizarro. Eu não lembro se antes do 2002 algum jogo fazia isso. Talvez da mesma forma não. Inclusive, eu acho que o Roman Cancel do Guilty Gear se encaixa na mesma categoria. E o Roman Cancel do Guilty Gear veio antes, se não me falha a memória. É, veio nos 2000, né? No Guilty Gear X eu acho que já tinha. É. Mas também, nessa época, eu não jogava muito, eu não sei. Street Fighter EX 2 e 3, né? Que é de Olha 2000. só, é verdade. Aquele tem show de razão. horrores divertido de cancelar um especial no verdade. especial e outro especial. Só que era um super num super. A gente tá falando de golpe especial. tá. Não, mas você tem razão. O super no super, a Arika fazia isso com os EX lá. E aí você tem uma forma disso nos original combos do Street Fighter 03, por exemplo. Do 02 também tinha, né? Pode crer, no 02, o Custom, né? O Custom Combo. Que era original no 2 e depois virou Custom Combo. No 03 é a barra V, né? Que depois virou o C do Capcom vs SNK 2. E aí, a minha opinião é que, assim, no começo, realmente trouxe uma possibilidade de variedade maior de combo. Porque a ideia pra você estender combos, se você considerar isso, é uma ideia legal, interessante, né? É. Porque você aumenta, teoricamente, a sua criatividade, né? Você tá dando mais vazão à criatividade porque você tem esse sistema de extensão de Que combo. pode combar tudo com tudo, basicamente. Essencialmente tudo com tudo. Mas eu acho que com o tempo, você teve uma inversão desse princípio. E a primeira vez que eu percebi isso foi num jogo ruim, que é o KOF 12. Nossa, tem isso mesmo no KOF 12. Termina, depois eu falo. Porque o KOF 12 tem esse sistema, né? Mas a hora que baixou a iluminação, assim, de que tinha virado um problema, ou estava virando um problema, é que vocês lembram do Yori Pagodeiro, de calça branca, né? Nossa. Que é o Yori da KOF 12. Teve uma mudança brutal no gameplay do Yori quando entrou a KOF 12, né? Por consequência do KOF 11, né? Isso. Uma coisa que eu sempre respeitei na SNK é que ela sempre levou o lore muito em consideração. E foi bem corajoso, isso que eles fizeram. Às vezes pro bem, às vezes pro mal. Deus do Foi céu. extremamente corajoso. O boneco não mudava desde 1995. Aí, tiraram tudo dele. Tudo. A piada era que, em vez de ter o símbolo da lua, o Yori tinha o símbolo da reciclagem, né? Nas costas. Que era tipo o mesmo boneco toda vez, toda vida. Ele e a Morrigan brigavam por isso. Brigavam. Ainda que na KOF 2000 ele ganhou umas coisinhas a mais e tal. Mas assim, em essência, era o mesmo boneco. E aí, na KOF 12, o Yori Pagodeiro, ele não tem combo sem extensão de barra. Não tem. Nossa. Isso me deixou muito bolado. Foi a coisa que mais me deixou bolado com o jogo. Na 12, você tá falando. Na 12. Pelo que eu sei, Yori sempre foi um dos queridinhos. Isso não deixou uma galera meio puta da É vida? que o KOF 12, de modo geral, deixou a galera meio Pô, puta, ferraram mais o Yori dentro do jogo que ferrado, É, mano. mas o KOF 12 tinha um sistema assim que se você tivesse com a barra cheia, você acertasse um counter no adversário, você entrava num modo, como se fosse um modo de barra estourada. Dava um zoom, dava uma câmera lenta na hora do primeiro golpe, que era o counter, quase um counter do Guilty Gear
Gear Strive, assim, mas sem as letronas, mas fazia um barulhão, né? Mudava, a câmera chegava perto, e nesse curto intervalo de tempo, você podia apertar o que você quisesse, fazer mais ou menos o que você quisesse. Era uma liberdade meio de barra azul do Custom Combo do Alpha 2, só que pra você fazer o que você quisesse com o boneco ali naquele momento só. Eu acho que era o momento mais rápido de todos os jogos, que é um pouco diferente do 2002 e que é bastante diferente do 13, porque no 13 você estourava igual ao 2002, é um negócio doido, assim. Então, pensando bem agora, isso acontece no 13 também, né? Então, o 13, talvez o 13 seja onde você tá focando, porque o Yuri no 13, realmente você precisava estourar a barra de skill, né? Que era uma barra que parecia uma reminiscência da barra de skill do KOF 11, que você podia queimar essa barra, que era separada em bolinhas, você podia acumular ela 2 vezes. Aí você queimava essa barra e podia combar golpes que normalmente não combavam. E aí era legal usar com os últimos bonecos, porque você tem mais barra e, enfim, tudo mais. Você tem razão. No 13, você tinha 2 barras também, você podia estourar. Mano, essa barra durava... Pra sempre. Cara, durava muito. Eu não sei dizer quanto tempo Parecia exatamente. que durava pra sempre. E a barra você podia fazer tudo. Podia dar golpe em golpe e podia dar golpe X, que era novidade. Sim. No KOF. Pra KOF, né? Pra KOF em geral, né? E aí, ver o Yuri Pagodeiro com essa deficiência de gameplay fez eu começar a reparar, assim. E eu acho que isso foi evoluindo de forma que, até hoje, por exemplo, um dos motivos pelos quais eu tô com o pé atrás com Tekken 8. Tekken 7 é outro dos meus jogos de luta atuais favoritos. É mesmo? Gosto muito de Tekken 7, E aí, tipo, aquele rushzinho do Tekken 8 foi tipo... Sabe de onde veio esse rushzinho? Como do Gizzy. Se você pegar o Tekken 7, o Gizzy cancela golpe. Porque é herança do 14, né? Sim. E aí os caras, eu acho que piraram. E agora todo boneco tem isso no Tekken 8 e é muito parecido com o que o Gizzy fazia. E só o Gizzy fazia. Tipo o FADC do Akuma, né? Caramba, eu achei mó legal isso daí. Então, eu tô tipo... E aí, Street 6. Eu tô empolgado com o jogo, mas é aquele rush que é 2 botões, eu tô tipo... O Drive Rush, isso, né? Drive Rush, que é o verde, né? Isso, o nossa, verde. eu acho isso maravilhoso. E eu tô tipo, pra mim, na minha concepção, isso vira uma coisa que, em vez de transformar isso em um ampliador de... possibilidades, né? De criatividade, se torna algo que é só obrigatório, sabe? Na verdade, isso acaba limitando as possibilidades. Porque você vai ter que ir pra esse caminho e vai ter um combo otimizado que vai precisar disso toda vez. E isso me deixa muito incomodado. Bastante incomodado. Eu acho que, assim, a mecânica funciona de forma criativa ainda, porque você pode pegar o oponente desprevenido. Sim. O cara é uifo, porra, vou pegar ele no rush. Que é rápido. É rápido. Nesse sentido, eu acho legal. Mas, assim, a partir do momento que ele se torna uma mecânica obrigatória pra você lutar de igual pra igual com o adversário, aí eu acho que não é legal. Eu acho que vira uma coisa chata, na verdade. Eu não posso escolher não fazer isso. Como ferramenta, o Rush, eu acho que ele é menos agressivo a todo o gameplay em geral em relação a estourar barra nos King of Fighters, assim. Sim, também acho. Porque ele só te dá vantagem em golpe normal. Você não cancela a magia, tá ligado? Você não pode, sei lá, dar um Horus e dar um FADC com o Drive Rush. Não pode. E graças a Deus não pode. Graças a Deus. Porque senão ia ser embaçado. Sim. E outra coisa, ele gasta, tipo, muito recurso. No meio do combo, ele gasta 3 barras, 2 barras, não me lembro exatamente. Ou seja, você só pode esticar um combo 2 vezes. E no final desse combo, você vai estar preto e branco. Você vai virar o personagem da Disney antiga, assim. Porque vai acabar a tua cor ali. Vai acabar a tua barra de drive e tal. Então, talvez o otimizado seja nem usar, velho. Talvez. Então, eis a questão. Eu falei no Twitter também que eu queria discutir isso com outras pessoas que jogam jogo de luta, porque eu queria entender se isso é uma impressão minha, é uma paranoia da minha cabeça, ou se tem algum respaldo na realidade, tá ligado? Não, eu acho Essa é a impressão, é a minha interpretação do bagulho. Eu acho que KOF, até hoje, o 15 sofre muito. Eu acho que KOF é o que mais sofre disso. O jogo é baseado em ataque especial, então, né? O jogo é baseado nisso. Então, pra mim, eu acho que, tipo, KOF 15 me dá preguiça. Porque, mano, tudo tem que aprender um cancel com barra. Então, foda-se, enfia no cu essa porra. Meu Deus não quero do jogar céu. KOF 15. Eu vou voltar e vou jogar KOF 98, tá ligado? Dá pra jogar o KOF 15 que nem o 98, você vai perder, então, mas dá. Eu vou perder toda vez. Tem razão. O KOF 15, ele abusa, o 14 abusava, o 13 era o ápice e o 2002 é o 2002, né? Todo mundo sabe. Que é um dos jogos mais adorados de KOF até hoje, eu Pela acho. comunidade brasileira, sim. Acho que da latina, de modo geral, né? Pode ser. Esse KOF 2002 aí, ele era da época já SNK falida, né?
né? Isso. Na época que a SNK tinha virado Eolith e eles estavam no segundo game deles já. Call of 2001, que era esquisitaça. Ah, só de lembrar é uma tortura, Sim, assim. tinha coisas divertidas no Call of 2001. O King. Porque você jogava 4 bonecos, você pegava o King e deixava os 3 de Striker. Você não perdia mais, velho. Não perdia. Com 3 golpes você enchia a barra, você chamava Striker, prolongava a combo. E, cara, era quebrado. Aparentemente, o Sr. King Capon ainda é uma questão hoje em dia, né? Pra muita gente. Voltou a ser uma questão, né? É, boneco pago tem que ser bom, tirando o Halmaru, né? E tirando Billy Kane, né, porra? Pior boneco que eu já vi num jogo de luta, velho. KOF 15. Pois é, a Call of 15 tem seus problemas também. Então, tinha Call of 2001, que era esquisita pra caralho, né? Que eles botaram o traço do Nona, né? Nossa, Que ele sim. tem uma anatomia que é muito particular, por assim dizer, né? Ele também participou no SVC Chaos, que ele tem os bonecos com o pé sujo também, né? Brincava que tinha o Ken do pé sujo. O Ken Pescador Parrudo, Ken Pescador mano. Parrudo, que é o Violent Ken do SVC Chaos. E aí, 2002 foi isso aí. É tipo um jogo... Se você pega 2002 Vanilla, é um jogo feio de doer. Eu assim. acho ele bastante Ele feio é também. muito feio, com um monte de animação esquisita, uns especial nada a ver. Aquele especial da Shermie que vai pro céu e cai um raio, e o raio cai num lugar aleatório da tela, sabe? É o Max DM2 lá, né? Que a tela fica É, verde. tipo, que Caramba. porra é essa, sabe? Mas aí o jogo foi reiterado e hoje tem a Ultimate Match lá. Unlimited Match, isso. Que é um jogo que a galera gosta bastante. Mas eu acho que essa dependência de estourar coisas... Eu particularmente não gosto, e eu acho que essa tendência, pra mim, ela existe, mas eu não sei se ela existe de verdade ou é só uma implicação minha com o fato de que ela existe muito em KOF e que dá pra perceber elementos dela em outros jogos. Eu acho que ela existe sim. E o lance da gente comentado antes, esse negócio de combar magia com magia ter vindo do Street Alpha 2, eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que o grande culpado é o Alpha 2, sabia? Ah, é? É, que brincou com esse negócio aí de você estourar a barra e dar 5 Hadouken seguidos. Ou Hadouken Shore, aí o boneco fica quicando assim. Mas se for assim, então a gente volta bem mais pra trás. Época da pirataria do Street 2 e o Street Maluco, mano. Ah, com certeza. A origem, né? A raiz. Mas o Street Maluco te deixava soltar um monte de golpe no neutro. Se você tivesse dando um combo, teu combo acaba na magia. É, Entendeu? O inimigo, ele não ia aguentar. Então, mas o ali. boneco ia ficar parado depois. Você vai dar a última magia, o boneco vai cair. E eu acho que no counter, apesar dele ser meio que um cancelamento ali no custom combo, né? Apesar dele ser meio que um cancelamento de magia, talvez, na verdade, não seja bem um cancelamento. Ele só acelera o movimento pra você poder soltar mais uma em seguida, assim. Aham. Ele tira a pausa, mas você não cancela, tá ligado? Você não é Hadou, sabe? Você termina ele vai saindo vários. Aham. E no KOF não. No KOF você cancela o movimento. Se você não cancelar o movimento, você não consegue dar as magias, né? Tipo, dar o Horus do Kyo, e aí você, antes do Kyo sair do chão, você dá meló pra trás com o chute, aí ele sai correndo e queima você. Aham. E antes dele queimar você, você solta outra magia, e ele vai cancelando uma coisa na outra. Isso Sim. é realmente do KOF 2002. Mas assim. agora que vocês estão falando, eu tô pensando, né, que a Street 03 tem muita culpa nisso, porque se você assiste campeonato até hoje, a galera só vai de barra custom Ah, é? e Vixe. só faz custom, tirando o Akuma. Alpha 3, o CVS 2. Cara, é custom O Bison é combo. aquele Horus lá. A cotoveladinha, assim. E a Sakura dando Shoryuken. É só isso. Mas é porque os caras gostam de cancelar um bagulho no outro. E você né? leva a barra de vida do cara embora, assim, muito rápido, Muito né? rápido, exatamente. Faz uns Diego Infinito, mata o cara rapidão e tal, né? Eu confesso que eu gosto de estourar a barra no meio de combo, assim, sabe? Tipo, eu não gosto quando as pessoas ficam muito boas nisso e aí eles usam, sei lá, golpe fraco pra começar um combo de 1 minuto. Ah, Jesus A gente tá amado, jogando bicho. Marvel vs Capcom, sabe? A gente tá jogando um jogo que supostamente teria alguma coisa de futsal, sabe? Você teria que pensar um pouquinho, não você acertou uma rasteirinha fraca, pá, estourou a barra. Estourou a barra, meu amigo, já era, O mano. problema é esse. Tem futs, mas ele dura meio segundo. Isso é um problema. E os jogos são todos assim, é verdade. É, assim, o Dragon Ball FighterZ até que nem tanto. Eu gosto do Dragon Ball FighterZ. Não consegui entender o neutro daquele jogo, mas tudo Pra bem. mim é mais claro, pelo menos, assim. Eu entendo mais o futs do Dragon Ball do que do Marvel, por exemplo. Ah, por isso tá. que pareça. Até eu que não sou um jogador que nem vocês, assim, ávido pra vários jogos de luta, jogo mais Street Fighter e olhe lá, cara, eu consigo entender mais o Dragon Ball Fighters do que o Marvel. Corrija-me se eu tiver errado, mas o Gil era um exímio jogador de Street 4, não? Street 4, eu lembro. Fazia as pessoas ficarem bravas. É. Eu gostava de brincar com o Dan, porque aí Então- eu tinha o meu salvaguarda, cara. Pensa, você vai enfrentar um Dan. Se você perder pra um Dan, é humilhação. Se você ganhar do Dan, não é mais que sua obrigação. Ou seja, eu tava na vantagem. Nossa, aí você me deixava brabo, mano. É uma falácia, uma mentira. Desculpinha. Nossa, eu ficava bravo, mano. Eu fico bravo até hoje. Abraço, Fabão Santana, hein? Abraço. O Gil falar isso, mas ele jogava bem de Dan. Jogava, A gente jogava. não podia ser aloprado porque perdia pro Dan. É, não era memes. Esse negócio aí da desculpinha de se tivesse com o Dan porque perdeu, mano, isso aí me deixa bravo, velho. Não faz sentido. Mas tá errado.
Mas você tinha o Dudley também, fala pra eles. Ah, sim, o Dudley eu adorava. O Dudley eu tentava usar nos combos, mas eu não era tão bom assim. Mas o Gil tá certo, porque a batalha aí começa antes de começar. Começa no dano psíquico. Esse mind game é pesado, velho. É o mind game do dance, galera. Tipo, o cara joga de dano. Até hoje é assim, Eu fico cara. feliz que no 6 não tem joke por enquanto. Quer dizer, eu acho que não tem joke character. Tem algum boneco comédia aqui? Até agora, não. Se for arriscar, talvez, assim, chorando muito, a Lily, porque ela faz os movimentos e ela mete uma palhaçadinha ali. A Lily vai ser irritante. Acho que ela não é joke, não, mano. Ela parece o Choi. Ela não é joke, mas é que como ela faz umas gracinhas, tipo, ela dá aquele rasante lá do T-Hawk, né? E ela, se ela erra ou se ela acerta, ela meio que dá uma desequilibrada. Ah, tá. Então ela tem esse viés, mas não vou dizer que ela é uma personagem joke. Dá pra dizer, Pode de certa ser, pode forma, ser, pode ser. Eu ia falar Manon, É, por causa também. do judô com dança. É, que é balé, né? Ela não tem cara de joke, ela é séria, né? Ela é tipo, não condiz com o formato. Talvez quando mostrarem o Blanca, sei lá, porque o Blanca é meio joke, É, assim. ele é naturalmente É joke. que o Dan é o Dan, né? Dan é foda, não tem jeito. O Dan é o Norimaru que deu certo. Caralho, Norimaru. Nossa, Norimaru. Eu queria ver você ganhar com o Norimaru. Aí eu ia respeitar mais. Abraço pra Norimaru. Cadê os caras relançando essa versão aí da Mario Super Hero vs Street Fighter? Só a japonesa que tinha. Mas enfim, talvez pela minha idade e pelos meus reflexos diminuídos, assim, eu tenho gostado muito mais de jogos mais... Cadenciados. Mortal Kombat. Não, jogo bom, né? Opa. Tá falando de jogo, não de... Pô, você sabia que até Mortal Kombat tem um pouquinho disso agora? Ah, é? Assim, não tanto, tá? Mas tem prolongamentos. Você continua um ataque normal com um ataque especial EX, Sei. entre aspas, né? Que é aquele... O golpe normal, que você aperta o botão, ele pisca, ele gasta uma barra e ele dá um follow-up do golpe. Sei. Não é exatamente a mesma coisa. Eu acho que o Mortal, ele vai mais pro lado do juggle, né? De fazer o cara quicar no chão e aí fazer o malabares que subsequente. Que King of Fighters passou por um momento assim também no 13. O 13 era irritante por causa do Takuma lá, mano. Nossa senhora. Aliás, o notável da série King of Fighters é que ela sempre evoluiu a mecânica dela, né? A cada jogo. Se eu não me engano, acho que ali do 96 mudou tudo. Sim. 96 mudou tudo. 97 meio que, muitas aspas aqui, eles voltaram atrás porque criaram os dois estilos pra quem gostava de Sim. esquivar e pra quem gostava de dar rolada. Em 98 aí em diante continuou, aí do 99 ao 2001 eles adicionaram um boneco a mais no time e criaram aqueles strikers. Pra mim, a barra de power e... aquela barra vermelha e amarela, lembra do KOF 2000? Era Barrier e Power, uma coisa assim? Ou Defense e Power? Mas tinha duas barras. Pra mim, ela era mais prejudicial do que a mecânica de estourar, sabe? No meio. Porque é a mesma coisa, vamos combinar que tem um pé ali, principalmente a barra vermelha, quando você estourava, você meio que podia fazer umas maluquices. Sim. Só que aquilo era muito quebrado. Você pegava o Diamond com a barra amarela, já era. Pelo amor acabava. de Deus, né? É verdade. Você pegava um boneco rápido e colocava armor. Nossa, você queria você tá chorar, mano. maluco. Era muito quebrado. Falando com a visão de leigo, assim, o cara que tá de fora dessa cena, o uso dessa barra e todo esse questionamento pra esse King of Fighters, ele não restringe muito a expressividade do jogador nos jogos de luta, porque Então, todo exato. jogo de luta a galera tem um jeito de jogar e é essa diversidade que é interessante de ver como é que os caras vão reagir um ao outro. Nesse, como você bota essa dependência de tem que estourar o negócio lá pra emendar combo, qual que é a combinação mais forte? Então a galera vai sempre nos mesmos bonecos fazendo as mesmas coisas. A gente entrou no segundo ano, né, de KOF agora, do 15. Os caras jogam no meta porque hoje em dia os caras querem ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo, Sim. Agora que você tem um pote ali, tem uma grana, cara, aí a galera vai mirar naquele. esse lance de jogador profissional ou não, quando a gente jogava, todo mundo era profissional, mano. Era só jogar um pouquinho mais sério. Aí eles vão mirar nos bonecos mais fortes. Mas, ao longo dos anos, com certeza, os bonecos vão ser mais viáveis. As pessoas vão aprender novas estratégias. E aí acaba diversificando. Demora um pouco mais agora no começo. Em cima da Bidgene. Sai daqui, bicho. É Janet, olha lá. Bidgenet. O Kyo voltou. O Yori tá bem forte. O Cronen é forte ainda. E a Aisla, uma das bonecas aí que sei. tá ganhando o título de boneca que não pode tirar do time. É. E agora o Kim, né? De DLC. Vamos ver se o Kim entra fixo em algum time aí, mas gostei do boneco. Achei que o boneco ficou forte. Justamente, né? Tem muita gente abusando do Kim agora pra ver de fato do que ele é capaz e, né, talvez levar pro lado mais competitivo. Mas eu acho que o que o Gil tava falando, o meu ponto é justamente esse, assim. O quanto que isso restringe em vez de libertar. Se ele afunila o jogo pra um tipo de estratégia mais otimizada, né? Porque estratégia otimizada sempre vai ter. Sim, o jogo vai sim. se desenvolvendo, os jogadores vão descobrindo as melhores estratégias, né? É. Em KOF, isso comprovadamente existe, eu acho. Sim. Agora, nos
os outros, existe ou não existe? Em que nível isso existe? Em que nível isso é prejudicial ou positivo, sabe? Guilty Gear deu uma mudada em relação, principalmente ao uso do cancelamento. A galera tá aprendendo a usar as mesmas coisas, porque as ferramentas não mudaram. A gente teve uma atualização ou outra, mas as pessoas estão usando as ferramentas de formas mais criativas. Eu tô achando isso mó da hora. Principalmente com bonecos com muita mobilidade, ou menos golpe, ou boneco pesado, que, sei lá, boneco não dá air dash, mas você cancelando um negócio parece que ele tá dando air dash. Umas coisas doidas, assim. E aí eu acho legal. No KOF eu acho que ele estressa muito o cara que não consegue fazer isso de forma consciente e precisa nos momentos importantes, que os momentos importantes são quarto e quinto rounds. Ali você já tem barra. Se você lutar com um cara, você começar um combo com meia vida e você tiver pelo menos 3 barras de estoque, você tem que matar o cara. Sim. Com meia vida. Você tem que matar ele com um combo. Gastando tudo. Se você não gastar, você corre o risco de tomar o mesmo combo e perder um round de ganho, sabe? Então você é obrigado a se inteirar nesse meta e jogar desse jeito, porque é complicado no final. No começo dos rounds dá pra jogar uma coisa mais clássica, talvez, sim, né? Sim, porque você não vai ter barra pra estourar. Pelo menos no KOF novo você precisa de 2 barras pra estourar. Sim. E a primeira luta você só pode acumular 3, por exemplo, o primeiro boneco, né? Sim, aí o segundo 4, o terceiro 5. E aí com 5 barras não. Se você começa com 5 barras, você consegue matar o cara com um combo. Com certeza. Otimizando, sabe? Sem fazer nada. Só dando soco forte, magia, cancel, cancel e cancel. E aí você matou o cara, tá ligado? Toque da morte em âncora de KOF é um bagulho normalzinho. É porque você gasta tudo também, tá? Você vai gastar todas as suas barras e eu acho meio triste porque é muito rápido e às vezes me incomoda um pouco na hora de assistir. Quando eu tô fazendo eu não ligo, mas quando eu tô assistindo eu acho meio triste. Mas ao mesmo tempo é a tal da mecânica. Eu acho que a mecânica de comeback é mais irritante do que a de estourar. Eu concordo em partes. Comeback eu acho bem irritante. Quando é uma mecânica específica, sabe? Um X-Factor. Sim. O pessoal fala muito do V-Trigger hoje, sabe? Tipo, o V-Trigger é uma mecânica que você apanhar meia barra, depois você fica forte o resto da luta, porque encheu tua barra, tá ligado? Olhando assim de maneira direta, o V-Trigger é uma coisa meio besta, né, cara? Porque você meio que pode sabotar todo o jogo ali em determinado momento. A beirada vem do cara que tá apanhando. Outro dia, inclusive, eu tinha visto o Keoma falar disso, assim, que o Street 5, ele tem um monte de coisas ali que deixa o jogo totalmente quebrado. Se auto-sabota em equilíbrio de jogo, meta de jogador, então por isso que a galera tá sempre caçando o melhor boneco, mas, enfim, é uma loucura, cara. É, bem doido. Por isso todo mundo tem que jogar só Virtua Fighter. Não tem barra, não tem magia, não tem porra nenhuma. Virtua Fighter é só as cadeiras vazias, mano. Exato, não tem porra nenhuma, nem jogador, mano. Nem jogador. Eu queria gostar de Virtua Fighter, na moral. Acho lindo, mas não dá, não. Vai pro Japão, Jeff, lá tem uma cena escondida em alguma esquina lá. É que agora, depois que saiu essa versão nova aí, tem bastante americano, estadunidense jogando. Com rollback, né? Teve um ressurgimentozinho, assim, de Virtua Fighter. Eu gosto muito de assistir Virtua Fighter, acho muito interessante. Quando tem uns caras legais jogando, né? Eu queria, pelo menos, aprender pra entender melhor, assim. Tenho curiosidade, me parece um sistema muito interessante de aprender. Porque são menos botões, né? São só 3 botões. É punch, kick e guard. E aí, depois você brinca com tudo isso. E parece pouca coisa, mas, não cara. Não é. É muita diagonal, é muito dois toque, é muito baixo cima, é muita coisa. O Virtua Fighters, pro ocidente, ele meio que se desvirtuou porque a galera começou a focar muito em fanservice, né? Porque assim, se você pegar o jogo hoje, pelo pouco que eu vi, o pouco que eu conheço, ele tem umas mecânicas que são complexas e interessantes, porque você pode brincar com muita coisa ali. O jogo nunca funciona da mesma maneira, então você não pode meio que criar uma rotinazinha pra fazer sempre as mesmas coisas. Isso eu acho muito interessante. Então, o jogador ele pode se expressar de N maneiras ali, ele pode surpreender, então tá sempre mudando a dinâmica. E assim, a gente obviamente não tá numa aula de clássicos, estudos clássicos, mas eu acho que vocês deviam olhar os clássicos. Vocês podiam experimentar o quê? Breakers. Eu acho que sim, eu concordo totalmente. Breakers é um jogo, velho, que não tem absolutamente nada de inovador, porque ele é um clone Street Fighter barra SNK, porque ele tem barra de especial, que você não faz nada com ela, só gasta, pra soltar um especialzão, assim. E aí você tem combinhos super fáceis, você tem botões gostosos de apertar. Você pode meio que achar que tá combando tudo, mas na verdade você não tá combando nada, que o cara pode cancelar. Aí tem uns mistérios dentro ali do jogo, mas, cara, é uma delícia jogar Breakers, velho. Na moral, é uma delícia jogar Breakers. A tua FT nunca vai acabar com menos de 99. Vai ser FT 99 até alguém ficar com vontade de fazer xixi. Exato, cara. Um Breakers, uma Trimeli, tá ligado? Uma Trimeli é legal, mano. Em japonês, pra tocar musiquinha cantada. Assim, papo sério, uma Trimeli é muito bom, cara. Os Power Instinct clássicos que vieram antes, que não são MVS, eles são muito bons também. Eu não joguei os velhos. O Power Instinct 2 eu jogava muito, o 3 é meio roubado, que você dá um backdash que a tela inteira... Mano, backdash roubado.
E você pode dar magia no meio. Cara, é quebrado. Eu me acabei de jogar o 1 e o 2 nos arcades, depois eu joguei no PlayStation. Então, eu também. Era muito divertido. Experimentar esses clássicos aí, mano. Perdido, que alguns deles estão ganhando até relançamento aí, pô. O Breaker saiu numa coletânea agora, né? Da Killbyte. Remasterizado e tal. A gente falou dele, né, Gil? Acho que foi o quê? O primeiro programa? Tem muita coisa clássica legal e perdida, assim, pra dar uma olhada, assim. Sabe o que eu comecei a jogar? E eu comecei a gostar agora, depois de grande? É CVS 2. Eu não gostava de CVS 2. Ah, não? Eu achava que a SNK era muito prejudicada no CVS. Ô, louco. Os bonecos são ruins, tá ligado? Você pega o Sagat, a Kemi... Blanca, Sakura... E o Vega, acabou o jogo, mano. Aproveitando, né, que ele foi relançado, muitas aspas aqui, no Fight Cage. Dá pra jogar bonitinho com rollback e tudo. Cara, eu tô gostando bastante do jogo, assim. Tipo, eu acho bem da hora. Mas é muito legal ver torneio japa, que os caras estão... Hoje em dia, eles pegam muito mais boneco que na época eles pegavam, né? Porque antes era Sagat Kemi mais um, sabe? Tipo, não tinha muita variedade. Hoje, os caras jogam com qualquer coisa, assim. Hoje, a tier list do jogo é completamente diferente. Mudou muito, mas é legal rever. É muito da hora como esses jogos velhos passam de um estágio de otimização suprema. A galera que não abandona, é sempre os maravilhosos, né, mano? É muito bom. Aliás, esse ano vai ter Cooperation Cup de novo, que tava um tempo sem ter. Cooperation Cup é um evento que rola no Japão, que é em confrontos entre times de Third Strike. É uma das competições mais tradicionais de Third Strike no Japão, tinha todo ano, aí ficou um tempo sem ter, e esse ano vai ter de novo. As edições anteriores foram muito legais de assistir, e esse ano deve ser legal também. Que maravilha. Tem os caras que nunca largaram, esse é o problema. Tem a galera que não larga nunca. Famoso Tereza. Grande Tereza. Peraí, expliquem pro cara que tá de fora da cena, por que o grande Tereza? É um jogador de Third Strike, um japonês. É só o nick dele, o Teresa. É, isso que eu ia falar, a gente fala Tereza, porque tem um S ali no meio. Ah, tá. Mas é Tereza. Ele já veio pro Brasil, jogou com os moleque, é um dos jogadores de Third Strike mais famosos do mundo, assim. É que a cena é pequena hoje. É muito nichado. É. Não tão nichado, porém, quanto o meu jogo de luta favorito, que é o Gundam Extreme Versus, que tinha que ter mais gente jogando essa porra desse jogo. É muito bom, cara. Pior que é bom mesmo. Vocês não acreditam em mim. É bom. O jogo tem todos os cânceres, tem rota de combo, tem... Cara, o jogo é muito completo. Dá pra jogar no arcade stick. Ele é pra jogar no arcade stick. Mas a gente desvirtuou muito o assunto. Mas acho que é isso, né, Fernanda? Você que tá ouvindo esse programa, não fique puto, mas dê a sua opinião. Você concorda, discorda? Você gosta de combos estourando a barra? Ou você prefere um gameplay, entre muitas aspas, honesto? Eu gosto de chamar de um gameplay limpo. Boa terminologia, gameplay limpo. Gameplay pra família, Nesse gameplay limpo, só pra fechar, vocês acham que tinha que ter dash ou corrida? Ou nenhum dos dois? Porque Alpha 2 não tem nenhum dos dois. E pra mim é um dos gameplay mais limpos do rolê. Eu diria que dash... Não sei. Eu, por gostar muito do Dan do Street 4, ele tem a corridinha, aquela corridinha, um trap maldito. Mas a corrida dele não é cancelável. A corrida dele é um dash. É um dash, né? Que olha, jogar um Street Fighter sem dash, sem nada de avanço rápido, hoje é uma tortura. É esquisitão mesmo. Bom, esse foi o meu hot cake, o meu bolo quente. Foi bom. Vamos ver o que a galera vai falar. Pois é. Vamos lá, galera, comentem. Senhores, creio que vocês já ouviram muito falar dessas histórias de pescador, né? Aquelas coisas que vão do absurdo ao fantástico, que você chega e fala, não é possível. História de pescador nunca dá pra levar a sério. É que nem história de bêbado, é que nem gente contando quantas fichas ganhou no bar depois de uma noite de fliperama e você não tava lá, é complicado. Independente de vocês acreditarem ou não, elas funcionam dentro de um joguinho chamado Dredge. Cadê o juiz? Ele é basicamente um jogo de pesca. E tem o minigame da pesca ou isso é irrelevante? Faz parte. Ah, tá. Então, esse Dredge é o primeiro jogo de um estúdio indie chamado Black Salt Games. Esse estúdio é lá da Nova Zelândia. E eles já entregam um jogo espetacular em vários níveis. Design interessante, uma trilha sonora marcante, é suave, ela fica brincando ali com o seu emocional em função do que você tá vivendo no jogo. Só que além de ser só um joguinho de pesca, né, que você usa um barquinho para ir pros pontos de pesca e tal, ele também tem um terror psicológico, uma vibe meio Lovecraft. Eita. E aí já dá uma outra dinâmica pra toda essa aventura. Como assim, mano? Você é um pescador solitário que tá fazendo seu trabalho lá em alto mar e de repente você adentra uma névoa muito densa. A visão fica ruim, ele começa a navegar devagar, só que em dado momento ele bate numas pedras e ele apaga. E quando ele acorda, a névoa se dissipou, ele tá de frente para um farol perto dele, e ali do lado tem um vilarejozinho assim, pesqueiro,
E aí ele consegue levar o barco que tá muito danificado pra lá, ele aporta. O prefeito do local começa a falar com ele, aquele jeitão meio amigão, e aí, tudo bem, a gente te ajuda. Sabe, aqueles caras que eles querem te convencer de tudo, a qualquer custo. Sim. E aí tem aquela troca. Não, a gente conserta o teu barco, te dá toda uma força aqui pra você se arrumar e tal, mas a gente tá precisando de mão de obra aqui, cara. A gente tá precisando de pescador. O último que ficou aqui com a gente foi embora, não voltou mais. Tem essa troca, né? A gente arruma o seu barco e você trabalha com a gente aqui. Pescando. Beleza, e aí quando você começa a fazer as primeiras pescas locais ali, né, e volta pra vender os peixes, coisas vão acontecendo, aí você encontra o peixeiro da cidade, que ele é um cara meio creepy, aquela cara de velho, cansado, e ele mexendo com faca, ele te incomoda visualmente, mas você vende peixe pra ele, aí ele começa a passar a lista, eu preciso de peixe tal, aí ele dá dicas de onde você tem que ir, os pontos distantes. Coisa vai fluindo e de repente, cara, você tá num universo imersivo, começa a brincar com o sobrenatural, só que ele, no começo, ele fica só sugestionando isso. Dizendo que ele já viu ou não viu, tipo isso. É porque, assim, dentro das mecânicas do jogo, tem ciclos, né? O ciclo de dia e noite. Conforme você tá navegando, o tempo ele vai passando, né? Pra dar um ciclo de manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, e assim vai. O seu personagem, ele tem limites, né? Se você, por exemplo, trabalhar muito tempo seguido, aparece um ícone de olho vermelho na tela, aí você começa a piscar muito rápido, a fechar o olho, você começa a ter alucinação em alto mar, e aí se você tá pescando à noite, você começa a ouvir sussurros, coisas estranhas começam a se manifestar no horizonte, aí isso vai mexendo com o seu emocional e assim, te desorienta, né? O que você tem que fazer? Você tem que ir pra um vilarejo, assim, um lugar, aportar e dormir, pra você recobrar energia, recobrar um pouquinho da sua sanidade e beleza. Você fica fazendo essa rotina, né, de pescar coisas, voltar, vender, descansar e aí vai. E dentro dessa rotina, aí você tem o aprimoramento do seu barco. O jogo, assim, ele tem mais de 125 tipos de peixes e criaturas marinhas para você pescar, só que tem vários níveis de exigências, né? Tem algumas que estão em águas profundas, né? E você tem que ter um equipamento adequado para poder lançar isso e pescar aquelas criaturas. Então, dependendo do horário também que você pesca em alguns pontos, você pode pegar uns peixes que são meio bizarros, versões bizarras de peixes normais, tipo peixe com um monte de pústula. Eu vi um peixe com um monte de olho, tipo dos Simpsons. Também, assim, dentre essa grande variedade de peixes, tem peixes que são iguais, só que eles voltam com um talhezinho diferente. Tem esses peixes abissais, né? Na hora que você vende pro peixeiro, ele fica chocado ao primeiro momento, que ele fala, nossa, há tempos eu não vi uma coisa dessa. Ele te dá muito dinheiro, ele fala, volta depois, que ele vai, tipo, abrir o peixe, vai fazer tudo. E ele acaba encontrando, no primeiro momento, uma pedra dentro de um peixe, né? Ele fala, não, isso aqui fica pra você. E aí você começa a descobrir que existem certos objetos estão perdidos ou são encontrados dentro de criaturas, parece que tem algum valor místico. E aí você acaba descobrindo, falando com o povo da cidade, né, que vai aparecendo aos poucos, que tem um cara que ele mexe com essas coisas e dos ao lado numa ilhazinha ali próxima. E aí você começa a trocar ideia com esse cara, e esse cara ele é meio que um estudioso do sobrenatural, ele tá sempre com um livro. E aí ele vê que você tem esse objeto, ele pede, né, você dá e ele fala, beleza, se você me ajudar a encontrar certos artefatos, eu ajudo você com o que precisar, né? Revelando segredos, não sei o quê. E aí já começa o lado creepy da coisa se misturando com o lado videogame e pesca. Então fica essa troca legal, assim, que pra quem gosta de terror, ele incomoda um primeiro momento, porque, de novo, ele fica brincando com o seu psicológico, conforme você vai navegando e explorando o mapa. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Esse jogo tem game over? Tipo, você pode perder? Morrer, sei lá. O seu barco, ele tem limitações, né? Você não pode danificar o seu barco. Você tem que pilotar. Você tem que manobrar o negócio ali, porque se você danificar muito o barco, ele quebra. Estoura o motor, acaba com a sua lanterna, então, além de ter que navegar em câmera lenta, né, pra chegar em algum lugar pra consertar, o que leva muito tempo, você não enxerga nada, aí você bateu, quebrou o barco, aí você volta do último save. Ah, então tem um game over aí. Ah, entendi. É, porque eu estava contando, eu falei, será que o jogo é só meio, tipo, a história mesmo? E... Assim, eu já adianto que, por mais que eu tenha amado o jogo, assim, e querendo fazer tudo, eu não quero que ele acabe, mas eu tô na reta final, eu quero completar as coisas. Posso dizer que ali, no começo, no último terço do jogo ali pro final, tem algumas partes da história que ele já fica meio desconexa, né? Já não tem tanto aquele zelo, aquela coisa de tentar brincar com você e instigar.
ele se perde um pouquinho, fica muito tipo, não, faz isso aqui, e aí você vai descobrindo coisas e não tem mais aquele impacto inicial, né? Parece que eles deram uma acelerada, fica essa impressão. Mas mecanicamente ele é muito divertido, então você tem que botar equipamento, melhorar o seu barco, né? Botar motores mais potentes para você navegar rápido, lanternas que jogam luzes para você enxergar mais longe quando tiver à noite, porque às vezes você tá navegando e dependendo do seu estado mental, às vezes você tá navegando numa linha reta pra chegar no local e do nada, tipo, você tá indo contra os rochedos ali, porque você ficou desorientado. Eu fiquei impressionado olhando aqui pelas imagens, pelo trailer, assim. Ele tem um visual muito interessante, né? Ele não é um jogo, tipo, nada de fotorrealista, mas ele tem um estilo muito próprio dele, né? Essa paleta de cores, assim, ele tem um tom meio sombrio, meio escuro, assim. Ele realmente mais pro lado do perturbador do que pro lado de assustar, né, no caso, né? Crítica que eu até posso fazer como que consome muita coisa de terror e assim, uns terror mais oriental, né, que costuma brincar muito com o psicológico. Esse jogo, ele entrega muito rápido tudo aquilo que te incomodaria de começo. Mas aí, meio pro final, sei lá, o medo já não te incomoda. Tem a repetição aí, talvez, envolvida. Fora a repetição da mecânica do jogo de pescar, de explorar, a parte de narrativa, você já fica meio que anestesiado, então não tem o mesmo impacto do começo, sabe? Mas, assim, isso eu meio que eu tô acostumado com esse tipo de terror, né? Por exemplo, filme de terror ocidental, eu não me incomodo, cara, eu não consigo me assustar. Você gosta de uma coisa que seja mais sutil, imagino. Principalmente, assim, sabe, o negócio do incomoda, mas não mostra, assim, me deixa na dúvida, porque o jogo, no começo, ele, ao mesmo tempo que ele grita, é perigoso você ir para muito longe do porto, porque o seu barco não é bom o suficiente, ele também fala as melhores coisas estão lá no extremo norte ou no extremo leste. Você leva muito tempo pra ir e pra voltar, e nisso até você tem a alucinação de monstro te atacando. Tem alguém distribuindo esse jogo no Brasil? Ou você achou ele do nada, assim? Eu ganhei acesso dele via PR internacional, né? Porque no Brasil eu não vi ninguém. O primeiro jogo do estúdio, Black Salt Games? Exatamente. É surpreendente, assim, o zelo que os caras deram, assim, no primeiro jogo. Eu achei interessante vocês falarem sobre essa questão de o jogo ter distribuição por alguém aqui no Brasil, porque parece que o jogo tem os textos disponíveis em português brasileiro, não tem? Sim, ele é localizado. E a localização é muito boa. Isso é um capricho, né, que todo jogo indie, todo estúdio independente tem com os lançamentos, e pra gente é sucesso, né? Tem que ver se o público brasileiro é acostumado a, entre aspas, assim, garimpar novidades, ir atrás, aceitar indicações de jogos que são diferentes, né? Vamos combinar, ele não é um jogo tradicional, assim. A forma como ele funciona, cara, ele é assim, ele dá pra dizer que além de um jogo de pesca, né, porque dependendo do equipamento que você usa, na hora que você pesca, rola como se fosse um minigame, né? Aliás, era isso que eu até queria saber, como é que é um minigame de pesca? Ele é legal, é simples e ele tem variações dele mesmo, dependendo do equipamento que você tá, né? Que, por exemplo, você vai pescar ou pegar algum tipo de peças de um barco que naufragou. Ah, você pesca isso também? Também, você solta o guincho ali na hora que você vai rebocar. Parece meio que um círculo, e ali no círculo ele fica girando e tem uns obstáculos. Aí você só vai guiando para uma bolinha não bater nos obstáculos. Conforme você vai passando, o guincho ele vai rebocando mais rápido. Quando você pesca algum peixe, você pesca ele mais rápido, né? Então sempre que você falha nesse puzzle, demora um pouco mais para você trazer o peixe. Dependendo do equipamento, cara, é muito divertido. É um negócio que te mantém ocupado e interessado, né, em resolver as coisas. E toda vez que nesses minigames, vez ou outra, aparece um ponto amarelo que é especial, né? Funciona como um jogo de ritmo. Então, quando esse ponto chega no lugar certo para você apertar o botão, automaticamente finaliza a pesca e ele pesca um peixe que é especial. Pesado, ele é raro, tem um valor de venda, assim que você ganha o dobro ou o triplo. O jogo também, como ele tem muita exploração, você navegando por algumas ilhas, por alguns recifes, você descobre outras coisas, conversando com as pessoas. Ele funciona quase como um RPG, assim, de você descobrir algo, ir para tal lugar e fazer tal coisa, pegar bomba para abrir caminhos no lugar que tá cheio de entulho, que desmoronou. E a forma como as coisas vão acontecendo, eu acho maravilhosa, cara. Assim, ele é bem envolvente nisso. Eu quero resolver tal coisa, e você vai tentar e descobre uma outra coisa pra resolver, e assim vai. Caramba, que curioso, hein? Parando pra pensar, poxa, realmente foi muito bem bolada essa ideia de pegar uma atividade como uma pesca, né? Que é um negócio que você tá muito na espera mesmo, ou tá muito solitário, né? Em relação à atividade de você pescar mesmo. Sim. Que seja você pescar solitário, que seja você pescar em alto mar mesmo. Você acaba ficando muito tempo realmente no seu próprio
próprio pensamento, na sua própria cabeça, né? É longo esse jogo, Gil? Assim, se você priorizar a história e as missões que você tem que fazer, 20 horas mais ou menos, se você focar única e exclusivamente nisso, né? Mas uma das consequências é que você tem que melhorar o seu barco minimamente para atender essas necessidades, né? Porque tem uns lugares que você vai fazer umas viagens muito longas e aí você tem que ter um motor bacana que aguenta, porque assim, quando você consegue reunir alguns artefatos pro cara lá, pro estudioso, ele faz um tipo de ritual e ele meio que dá uma habilidade pra você. E você vai habilitando. Então tem hora que você consegue fazer seu barco teleportar de um ponto ao outro, cortando o caminho, ou você ganha um equipamento especial ali que permite que o seu barco ele veleje em altíssima velocidade, só que você tem que controlar o uso disso, senão você estoura o motor. Uma vez que você fecha o quadro de missões e objetivos, né? Aí é só cumprir mesmo tarefa e assim, o que vai demorar mesmo é cumprir todas as side quests que tem, né? Da galera que faz ritual, que eles estão espalhados por algumas ilhas. Tem a caça de monstros. Você tem que preencher Pokédex. Eu já te falei que eu tenho um problema com jogos que tem colecionáveis, Você né? é completionista, a gente sabe. Tem essa falha. E esse jogo eu tô completando o caderninho de peixe, cara. Não reclama, tá, Jeff? Mas digamos assim... Eu não tô reclamando, Calma, você vai reclamar. Digamos que eu quebrei o jogo, Olha lá. antecipando todas as melhorias do meu barco no primeiro terço do E jogo. o jogo libera você poder fazer tudo isso no começo? Libera. Só lembra que eu te falei que o seu barco, como ele não tá apto no começo, então pra você pegar algumas coisas, você tem que ir pra muito longe. Não, tô ligado. Mas eu digo, porque é um erro do jogo deixar o jogador, deixar o barco tunado no máximo no começo, né, por exemplo. O jogo, ele incentiva você no começo a querer explorar coisas longe, só que o seu barco, o motor é lento e o seu personagem tem um momento que ele fica muito cansado, né? Ele começa a ter alucinação. Se você forçar demais essa alucinação, às vezes aparece um peixe monstro embaixo do seu barco e ele começa a te atacar, então começa a tentar destruir seu barco. E eu consegui burlar isso fazendo o quê? Às vezes quando esse bicho aparecia, eu tentava navegar perto de ilhas, assim, na parte ribeirinha, ou entrava em algum local ali que era tipo um corredor. Comecei a pegar alguns peixes que davam mais grana e eu vendia, conseguia fazer algumas melhorias, aí eu consegui o equipamento para poder pegar destroço de barco, que você pega esses destroços, leva para uma mulher na cidadela, ou ela guarda para você, ou então você habilita alguns esquemáticos que você vai estudando, pega um livrinho, bota para o personagem ler e vai passando o tempo. Então você vai aprendendo que dá para melhorar o motor de tal forma. Uma vez que você vai aprendendo essas coisas, o motor ele fica disponível para compra. Aí você só precisa ter as peças que você tem que coletar e algumas coisas você tem que comprar e meio que montar um quebra-cabeça, né? Tipo, você tem que botar 5 panos de vela aqui, mais uma peça de metal aqui e encaixar. Meio que um puzzlezinho, né? Mas é coisa bem simples. Você só tem que ter a peça. E aí você habilitou a peça para compra. Comprou, aí você vai lá e equipa no barco e assim vai. Entendi. Ainda assim, ele é um jogo excelente, muito divertido, ele é muito gostoso de jogar. Ele é um jogo para você jogar devagar e curtir. E para finalizar, ele está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox, Series, PC e Nintendo Switch. Na PS Store, ele tá R$ 124,50. Para Xbox e Nintendo Switch, ele tá um pouquinho mais caro, eu não entendi o porquê, R$ 134,00. E a versão mais barata que você encontra é na Steam, R$ 90,00. R$ 90,00 um downloadzinho pequenininho também, né? É tanta coisinha boa pra você fazer. É um jogo que ele funciona tão redondinho que é o melhor dinheiro que você vai gastar. Se você gosta de brincar, de explorar, principalmente fugir de jogos que parecem mais do mesmo. Esse é pra jogar à noite no escuro, assim, na madrugada. Fone de ouvido no talo. Sozinho pra morrer de medo, assim. Total um jogador, né? É só pra um jogador. Queria dizer que se eu jogasse um jogo desse tipo aí, acho que eu durmo. Ô, louco. Mas é porque sou eu, né? Não, sou eu, né? Eu não gosto de coisas muito assim, não. Ah, Jeff. Não, mas já pensou que da hora, quando ele tá quase pegando no sono, de repente começa a escutar um barulho assim, vai ver tem um peixe gigantesco. Não, aí é doido. É isso, gente. Dread, mergulhe de cabeça nessa aventura. É muito boa. Jeff,
Na política desse podcast aqui, a gente combinou, né, que pode voltar muito pra trás e falar de backlog, falar de jogo indie e falar de jogos novidades, assim, sempre que possível, certo? Sim, tá combinado. Desde o começo. E nesse programa a gente já fez isso, já. E agora a gente também vai voltar um pouquinho lá pra trás, né? Justificável, porque a gente tá fazendo um esquenta, assim como a gente fez um esquenta do Jedi Survivor, a gente vai fazer um esquenta de The Legend of Zelda. Exato, a gente vai falar do Breath of the Wild, ou Bafinho Selvagem, né? Que foi um jogo lançado lá em 3 de março de 2017. Ele foi lançado na época de transição de geração, né? Foi lançado para Wii U e também para Nintendo Switch. Infelizmente, eu não tenho nenhum console da Nintendo, eu não pude jogar, embora seja um apreciador de gameplays de Bafinho Selvagem. Eu vejo muita gente jogando, fazendo streaming, e eu adoro, principalmente porque o jogo ele é muito permissivo. Estamos aqui com um cara que viveu esse jogo por muito tempo, e nas duas gerações, no Wii U e no Nintendo Switch. Takeshi, por favor. Tô aqui representando todos os 6 proprietários de Nintendo Switch no Hemisfério Sul, né? Basicamente. Diria que não, tem mais. Pensando que ele seria realmente o Zelda pra definir o console da Nintendo da geração, que seria o Wii U, ia ser realmente um crime se esse jogo ficasse preso no Wii U. Videogame com uma base tão pequena. Falido. Pode falar, Takeshi, pode falar. Realmente foi um erro da Nintendo, mas acho que o Wii U correu pro Switch poder sair voando, né? Ah, sim. Pelo que eu vi, na época eu trabalhava com redação de revistas ainda, né? E eu pude pegar o Wii U na mão e testar esse jogo. E, embora não seja o meu forte conseguir jogar Zelda, eu ficava maravilhado vendo a galera jogar. Porque esse jogo foi não só uma revolução dentro da franquia, como ele também trouxe um modelo espetacular de jogo de mundo aberto, né? Que não só o mundo é interessante de você observar e viver e explorar, como também ele implementou uma série de mecânicas que conversam com esse mundo de uma maneira que você pode brincar e literalmente fazer o que você quiser, na ordem que você quiser e quando você quiser, sabe? Não tem uma regra que diz que você tem que ir para tal lugar ou tem que fazer isso para ganhar tal coisa, para poder fazer aquela coisa. Se eu não me engano, do momento que você começa o jogo, se você quiser e, claro, tiver a habilidade e for capaz, você pode ir pra batalha final. Eu acho isso engraçado, porque ao mesmo tempo que as pessoas usam isso como uma característica positiva do jogo, muita gente não gosta disso, né? Ou reclama quando não tem um direcionamento apropriado pras coisas. Vide o que aconteceu com Elden Ring. Não são jogos similares, mas se assemelham muito em alguns pontos. E um desses pontos é exatamente isso. Você faz o que você quiser, como você quiser, dentro daquele mundo. E deu certo. Pra quem se arrisca desse jeito. Porque eu sei que muita gente gosta de jogar com guia, sabe? Gosta de saber pra onde tem que ir primeiro, sabe? Tem uma ordem. Mas, tecnicamente, não há isso, né? Não sei. É compreensível, mas eu acho que o jogo, ele parte do pressuposto de que, você conhece a franquia Zelda. 2, você conhece mundos abertos, então, em vez de eu te guiar ou te puxar e te dar uma história direcionada, tem história aqui, você vai caçar e vai acontecer, só que é um parque de diversão, é onde você pode brincar, vai lá. Você sabe que isso é uma coisa que é muito importante nesse jogo, viu, Gil? Que no sentido assim, eu entendo que o Jeff falou, né, que muita gente acha um pouco estranho, né, a ideia de que você pode terminar o jogo em 20 minutos, na verdade. Parece até que o jogo não tem conteúdo, mas assim, não se engane, isso aqui é o tipo de experiência que você vai fazer depois de você ter centenas de horas de jogo. Quando você já estiver tranquilo, realmente sabendo o jogo de cabo a rabo, todas as nuances, todos os golpes, todos os equipamentos, assim. Então, não é que você, na primeira vez que você vai jogar, você vai conseguir terminar o jogo em tão pouco tempo. Sim. E, na verdade, o tempo é uma das coisas mais complicadas desse jogo, porque esse é um jogo muito fácil de você se perder, assim, não ver o tempo passar, sabe? Você fala, não, eu vou aqui jogar só uma horinha aqui, quando você vai ver 4 da manhã. Direto, assim. Aí você fala, caramba, eu só cavalguei nessa porcaria desse mapa. E é legal, é divertido assim mesmo. Você vai vendo alguma coisa aqui, você vai vendo uma coisa ali, de repente anoitece, você vê os bichinhos lá fazendo acampamento, você vai e sabota o acampamento. Aí você fala, não, eu vou para a missão na Kakariko Village. De repente você vê um cavalo lá do outro lado. Pronto, já saiu totalmente da sua rota, você vai voltar. Onde que eu tava mesmo? É tudo parte da experiência do jogo. É a beleza do jogo de mundo aberto, né? Eu ia falar isso, que é assim, mas ao mesmo tempo não tem jogo mais que te pega na mão do que jogo de mundo aberto. Sempre tem um ícone que dizendo onde você tem que ir. E eu acho que esse Zelda não tem, né? Ele até tem, viu? Na verdade, se você parar pra pensar, você indo como uma pessoa que tá jogando o Zelda pela primeira vez, ele é um jogo realmente muito competente. Se você for como um fã da série Legend of Zelda, ele é um jogo que ele quebra muitos paradigmas, não só na questão do mundo aberto.
mas até na própria ambientação, na temática do jogo, né? Que todo mundo, quando vai pensar em Zelda, vai pensar lá no Link, lá o carinha da túnica verde, lá que parece um gnominho, dependendo do jogo que você tá jogando, que tem aquela música toda meio medieval, aquela coisa meio, né, parecendo uma aventura clássica e tudo mais. E, no entanto, o mundo do Breath of the Wild talvez seja o mais tecnológico de toda a série Zelda. Tem a tecnologia dos Sheikahs, né, que são uma raça, né, de guerreiros que você tem no mundo de Zelda, assim. E você tem um aparelho que seria quase como se fosse uma tablet, né, pro Link poder guardar as coisas, para ele poder ter uma guia, né, para as missões, para o mapa, para tudo que você tem que fazer. E ele é suspeitamente, assim, parecido com o gamepad do Wii U ou com um Switch, né, se você estiver jogando na versão do Nintendo Switch também, né. Primeira vez que eu vi isso, eu achei até um pouco estranho, porque eu sempre associei Zelda com história mais pro lado medieval, fantasia. E quando eu vi tecnologia e mesclando essas duas ideias, dei aquela apertada de olho olhando assim na dúvida, mas depois eu me senti muito confortável e vi que funciona. Nesse universo, nesse jogo especificamente, funciona muito bem, cara. Acho que vocês estão ligados, né? Vocês estão familiarizados com o conceito de que toda a tecnologia que ela chega num nível tão avançado, ela fica indistinguível de magia. Esse Zelda, ele brinca muito com isso. É um ponto onde você tem uma tecnologia que ela é tão avançada que ela perfeitamente pode se passar por magia e não tem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, você tem a magia de verdade. Isso entra um pouco na temática do jogo, né? Você ainda tem aquela questão que ainda acontece de você ter uma princesa, uma donzela a ser salva, mas você vai desdobrando a história e você descobre muitas coisas que não é tão óbvio quanto parece, né? Essa Zelda que precisa ser salva, na verdade, como os jogos da série Zelda, ela tem essa coisa dela ser a reencarnação da deusa Hylia, da profecia, do mal, de proteger o reino de Hyrule e tudo mais, mas ao mesmo tempo, ela é uma princesa do seu tempo. Não tinha essa coisa de se alinhar com o poder divino, então ela queria tentar ajudar o mundo da maneira dela, no caso, através da ciência, da tecnologia. Tem essa mescla interessante no jogo, você tem alguns momentos assim de exposição, um pouco de você parar pra sentar, pra você ver uma historinha, uma cutscene, mas isso nunca chega a afetar, nunca chega a interromper completamente a sua experiência no jogo, né? O que é interessante também, porque você vai descobrindo isso aos poucos e de uma forma não linear, né? Então, quando você começa o jogo, você começa com um Link que ficou, sei lá, uns 100 anos hibernando, você acorda pelado, literalmente pelado, assim, caçando as coisas pelo mundo. Aliás, uma coisa interessante, esse é uma outra quebra de paradigma que esse jogo tem, é que esse é o primeiro Zelda que conta com atuação de voz, né? Então você tem diálogos inteiros sendo dublados, inclusive em vários idiomas também, né? Você tem uma versão japonesa, uma versão europeia, francesa, alemã, e a versão em inglês que é a mais difundida pelo mundo, assim, né? Antes os personagens não falavam? É só texto. Você tem diálogos, você tem muita exposição de texto, mas até porque era um tabu do Shigeru Miyamoto, porque, por exemplo, se todos os personagens falarem, o Link obrigatoriamente teria que falar. Sim, concordo. Perguntaram pro Shigeru Miyamoto, né, que é o criador da série. Se você tivesse que dar uma voz pro Link, quem você escolheria pra ser a voz? O Miyamoto falou, eu acho que a única pessoa que eu consigo imaginar pra fazer a voz do Link sou eu mesmo. Ai, não acredito. Que absurdo. Então, de uma certa forma, todo mundo fala, menos o Link. Ai, meu Deus. Miyamoto é o pai, né? Mas quem criou a criança foi o Eiji Aonuma. Esse cara tem a mão divina na franquia Zelda. Eiji Aonuma, que tá aí pelo menos desde 1988 na Nintendo, né? É um graduado aí em artes, né? Na verdade, não era uma pessoa que vinha dessa área dos videogames, até porque realmente ele é bem pioneiro nisso, né? Assim, pra ser uma pessoa que veio bem de baixo na Nintendo, começou lá no Nintendinho fazendo parte gráfica, em muito pouco tempo ele virou o lead designer, né, do Ocarina of Time, que é um dos jogos da série Zelda mais queridos, assim, de todos os tempos, né? É uma responsabilidade muito grande, viu? Porque pensando que a própria série Zelda começou como Shigeru Miyamoto, o Shigueirinho lá, com seus 10 anos de idade, andando pelas florestas lá do bairro, ciumento como ele é, ele confiar a série Zelda nas mãos do Aonuma do jeito que ele confiou, é incrível mesmo, viu? O cara tem que ser muito bom. Eiji Aonuma, fazendo um levantamento bem por alto aqui, né? O cara basicamente participou de todos os Zeldas, seja atuando na parte de direção, ou na parte de design de gráfica, ou design de dungeon, supervisor, produtor ou diretor. Ele sempre tá oscilando entre esses cargos em cada jogo, né? Até que no Breath of the Wild, ele é o produtor. Hoje ele é basicamente o manda-chuva da série, né?
Você tem algumas pessoas que vão trabalhar sempre com alguns diretores, designers que vão definir os elementos de gameplay, mas basicamente assim, a direção geral, o feeling de cada novo título de Zelda parte dele. Então você tem ele, por exemplo, sei lá, supervisionando alguns jogos da série Warriors, né, o Hyrule Warriors, que é aquele Musou, né, de Zelda também, né? Sim. Alguns jogos ele atua mais de perto mesmo, mas assim, hoje, como a série Zelda já tem um escopo muito grande, já são projetos assim titânicos, talvez sejam os jogos dentro da Nintendo que reúnam o maior número de pessoas trabalhando, né, por projeto, né? Imagina. E que demandam mais tempo também, né? O nível de cuidado para cada jogo, principalmente os últimos, é muito grande. Eu não joguei o Breath, mas Takeshi falou do Musou, e eu joguei o último Musou que saiu do Zelda, o Age of Calamity. Antes de avançar, Jeff, explica o que é Musou, só para caso pegue algum ouvinte de primeira viagem que não conhece o termo e não fique perdido. O que a gente tá falando aqui são daqueles spin-offs feitos pela Koei Tecmo, que é uma empresa famosa aí por jogos da linha Dynasty Warriors, que é o clássico você contra um exército, basicamente, e você ganha. E eles lançaram alguns jogos do Zelda, né? Tanto que o primeiro saiu pro Wii U. Hyrule Warriors, sim, ele é meio que um All-Stars, assim, de Zelda, né? Você tem personagens de vários jogos da série, assim, reunidos num mega crossover de Zelda. Ele chegou a sair pra 3DS também, tá? Uma versão um pouquinho mais modesta, né? E lançaram esse Age of Calamity que, na verdade, e aí foi quando as coisas mudaram, porque esse saiu como uma continuação da história do Breath of the Wild, só que, na verdade, uma prequela, uma história que vinha antes da história que é retratada no Breath of the Wild, mostrando como as coisas chegaram ao ponto que estavam no Breath of the Wild, mais ou menos isso. Também foram além e trabalharam um jogo muito próximo visualmente e algumas coisas de mecânica também com o que o Breath of the Wild faz. E isso ficou incrível. Tipo, você batesse o olho errado, você ia achar que você tava vendo Breath of the Wild, mas você não tava. Você tava jogando o Age of Calamity, que era um Musou, era um jogo total focado na ação, mas com alguns elementos que fizeram o Breath of the Wild ser o jogo que ele foi, né? E a possibilidade de você jogar com muito mais personagens. Porque tem isso também. Os campeões, né? Isso. É, em relação ao Breath of the Wild, que você só joga com o Link, né? É, você joga só com o Link. É que o Age of Calamity, ele basicamente conta a história que você vê só em poucos flashbacks, o que aconteceu. Teoricamente, você vai ver a história como ela realmente aconteceu nesse Age of Calamity. O que é muito interessante, né? É, e tem até luta de robô gigante, mano. É a tecnologia da época desse Zelda, né? É, mó doideira, cara. Realmente um jogaço. Esses robôs gigantes, na verdade, eles têm, inclusive, uma outra inovação, assim, muito diferente da série, que é uma característica padrão da série, você ter as dungeons, né? Você ter os templos, você ter calabouços, assim, onde você vai sempre explorar tudo. E nesse jogo, as maiores dungeons, os maiores templos, eles não são templos, assim, fixos em algum lugar no mapa. Eles são esses colossos, esses gigantes metálicos, mecânicos, que você primeiro tem que chegar até eles e você vai explorando por dentro. Então é como se eles fossem quase que seres vivos que você vai explorando por dentro, assim, né? Voltando à parte de mecânicas de jogo, né? Eu tinha falado lá no começo que esse jogo ele te dá tanta liberdade de você explorar os limites do jogo, né? De combinações e até de coisas lógicas que a gente sabe no nosso mundo, mas a gente não pensa isso, não vão aplicar isso num videogame. Por exemplo, Link tá no barranco, cara. Você pode usar o escudo pra surfar e escorregar? Pode. Você tá lutando com uma espada de metal. Tá dando uma tempestade de chuva de raios ali. É seguro usar uma espada de metal? Não. Coisinha assim que é lógico na vida real, mas são coisas que a gente não pensa que vai estar num videogame. E esse jogo, ele traz isso, ele traz essa coisa lógica, isso é legal. Dá uma outra dinâmica ali para como você começa a pensar no jogo, como é que você começa a usar equipamentos para atingir certos objetivos só porque você acha que dá. Quando você faz experimento, você consegue fazer coisas absurdas. E é maravilhoso isso. Desde o lançamento até agora, tem gente descobrindo coisa ainda no jogo. Possibilidades e indo além. Eu acho isso fascinante. Experimentação junto com exploração, acho que são as duas palavras-chave que definem a experiência do Breath of the Wild, né? Até porque, assim, nesse sentido, duas coisas também que são muito características desse título especificamente são justamente a física dele, que é super avançada, né? Você tem um sistema de colisão, de física, de objetos que você consegue manipular pelo cenário de uma forma muito diferente, né? Não é só você, por exemplo, usar uma ferramentinha ou você ter a ação de você pegar o objeto e lançar.
você pode usar os outros objetos do jogo ao seu favor para poder criar coisas diferentes, né? Então, assim, você, por exemplo, tem um sistema também de cozimento, né? De crafting de objetos também. Você tem um sistema de você criar refeições e comidas diferentes. Cada comida tem um atributo diferente. Então, assim, muitas vezes você acaba tendo maneiras completamente diferentes para você conseguir chegar numa mesma solução. Sim. Acho que uma coisa que eu acabo lembrando bastante, que logo no começo do jogo, por exemplo, você acaba de sair do Great Plateau, né, que é a primeira área onde dá pra chamar de tutorial do jogo, porque é a área relativamente mais segura do jogo, e logo em seguida você vai partir para uma região onde ela é bastante gelada. A Vanessa, ela jogou muito mais do que esse jogo, só que ela jogou de formas bastante diferentes. Ela chegou a partir para essa área gelada direto, assim, ela foi direto do Great Plateau para lá, quase sem arma, quase sem equipamento. A primeira vez que ela chegou lá, ela morreu de frio, basicamente. Ah, tem isso também, né? Tem essa questão de o ambiente ser hostil a você, né? Não foi esses dias que os caras estavam fazendo um experimento no deserto com a pedra que ele tava carregando, com o ímã? Aí ele botava a pedra numa altura que fizesse uma sombra pro Link e ele parava de perder vida no deserto. Sim, dá pra você fazer isso também. Olha isso, que doideira, velho. Então, aí a questão da neve, por exemplo. Quando eu cheguei lá, eu já tinha explorado o cenário, não sei o que, tudo mais, tal, andei por outras vilas. Eu cheguei lá com um casaquinho lá, tudo bem, o Link passou bem. Eu conseguia passar pelo lugar direto sem nenhum problema. A solução da Vanessa foi, logo na entrada da área fria, tinha uma plantação de pimenta. Aí cada vez que você come pimenta, o Link ele fica com calor e você fica uns minutos podendo andar pelado no meio da neve sem perder energia. Então assim, a cada 2 minutos ela tinha que comer uma pimenta. Resolveu de um jeito. Era otimizado? Talvez não seja otimizado, mas é a experiência dela. É a saída Monster Hunter. Monster Hunter é assim também. Você come a comida quente lá e você fica imune por um tempo, mas depois você tem que comer de novo. Da hora. Eu acho isso fascinante como o ambiente ele pode ser favorável e hostil pra você, né? De como você vai reagir. Ele parece tão natural e orgânico a forma como as coisas acontecem, sabe? Não tem nada forçado ali. Você vai explorar se você quiser e aí, eventualmente você encontra alguma coisa que captura sua atenção e você começa a descobrir que, dá pra fazer um monte de coisa nesse local. E um leva o outro e leva para outro e você vai criando esse ciclo que você vai encontrando coisas que vão te levando a outra e de repente você volta pro começo de novo e tá fazendo outras coisas. Também tem a questão de equipamentos que você vai pegando e melhorando, digamos assim, e isso já vai abrindo ainda mais o leque de possibilidades, né, de explorar, que nem essa que você falou, Jeff, do cara usar um magnético, erguer uma pedra e fazer sombra para andar no deserto para não morrer de calor. Isso é muito legal. Eu fico fascinado. E um outro detalhe também, assim, quanto a jogos de mundo aberto, não sei vocês, mas como referência, por exemplo, eu tenho muito GTA, né? O San Andreas, o GTA V, o Red Dead Redemption e até o Watch Dogs 2. Que assim, são mundos que eu acho muito interessantes, coisas estão sempre acontecendo, mas quando você tá passando e tá vendo acontecer, você quer fazer parte, quer participar de alguma maneira. Eu acho que o Breath of the Wild, ele consegue pegar isso, coisas acontecem, só que é você caçando, não tem nada assim, que é um evento programado, ou alguma coisa que tem que acontecer quando você tá chegando perto para ativar algum tipo de missão ou história, algum complemento. As coisas acontecem, a vida tá acontecendo. Você participa se você quiser. Não, de fato é isso mesmo. Em termos de jogos de mundo aberto, não sei se é por causa do seu meio de transporte ou não, mas dá pra sentir que o jogo é mais parecido com o Red Dead Redemption nesse sentido. Você vai ter cidade sim, você vai ter um vilarejo assim, com cada aldeão, cada pessoa tendo a sua rotina diária. Então assim, as pessoas fazem algumas coisas de dia, de noite a maioria tá em casa também, né? Mas boa parte do que você faz no jogo é cavalgando. Sim. E nesse sentido, ele cria uma coisa diferente em relação aos outros jogos da série Zelda. Quando você pensa em Zelda, você vai pensar em trilha sonora, ele sempre tem aquela coisa meio heróica, aquela coisa meio de cruzadas, aquela coisa de missão sagrada, medieval, tudo mais. Nesse jogo, eles deixaram a música de um jeito assim muito mais minimalista. Nos jogos anteriores você tinha o próprio Koji Kondo, o compositor mais famoso dentro da Nintendo, né? Criando a trilha sonora. E agora ele tá com discípulos dentro da Nintendo. E você vê que, no caso do Breath of the Wild, ao invés de você ter aquela trilha sonora toda orquestrada, você tem dedilhado de piano. Às vezes é uma música que vai te acompanhar quando você tá cavalgando, que ela vai ter 8 notinhas. E ela funciona. Ela vai dar o tom. Inclusive, nessa parte de música, esse jogo ele me lembrou o Tomb Raider 1, sabe? Que normalmente o jogo ele tá sempre em silêncio, assim, é sempre os sons ambientes, né, ao seu redor. E em algum momento ou outro tem alguma música mais incidental que ou acompanha um acontecimento ou ativação de um evento.
música de momento. Sim. Nos outros Zeldas, por exemplo, né? Que cada lugar parecia que tinha sua música tema que tocava o tempo inteiro conforme você tava naquela área. De fato, nesse ponto ele realmente vai lembrar bastante Tomb Raider, sim. Você tem algumas músicas mais incidentais mesmo. Às vezes você vai entrar numa cidade, um vilarejo, vai ter o tema próprio mesmo, mas ele não chega a ser tão dominante como era nos Zeldas anteriores. Talvez ela deixe de ter aquela melodia memorável para ela te passar mais sensações, Sim. na verdade, né? Um outro detalhe, até onde eu sei, o Link ele sempre foi um guerreiro canhoto, certo? Há controvérsias, na verdade, né? Tá. O conceito de você ser um guerreiro canhoto ou destro, na verdade, ele tem muito a ver também com a maneira como você encara a questão de combate com espada. Muitos falam que o seu braço dominante não pode ser o braço onde você vai empunhar a espada, ele precisa ser o braço do escudo, porque é o seu braço mais forte. Então, em tese, o Link empunhando a espada com a mão esquerda, o braço direito dele que tá segurando o escudo é mais forte, em tese, né? Eu digo isso porque, pelo que eu lembro de alguns capítulos da franquia, né? O Link, ele sempre empunhou a espada com a mão esquerda, escudo com a direita. Então, subentende-se, né? Pelo menos no entendimento geral do pessoal, que o Link, ele é canhoto. Só que no Breath of the Wild, eu lembro que teve um burburinho abordando isso de novo, né? O Link não é mais canhoto, ele empunha a espada com a direita, escudo com a esquerda. Anteriormente também no Twilight Princess, na transição do GameCube para o Wii, eles espelharam o jogo pro Link, em vez de usar a espada com a esquerda, com a direita, mas aí tinha mais a questão da... Por causa dos controles mesmo, né? Exato. Porque o Wii Remote você controla com a mão direita e o Nunchuck, que é o controle secundário, com a mão esquerda. Isso. Nessa parte da tecnicalidade eu até compreendo, só que isso também gerou polêmica na época, né? No caso do Twilight Princess, você tem duas versões, né? Você tem a versão do GameCube que ele é canhoto, sim. Aí empunha a espada com a mão esquerda, mas na versão do Wii eles inverteram o jogo todo, espelharam, então ele empunha com a mão direita. Quando eles fizeram a versão HD, a versão remasterizada pro Wii U, eles usaram como base o build do GameCube, então ele voltou a usar a espada na mão esquerda. Só que no Skyward Sword, o jogo só tem uma versão mesmo, que ela foi lançada pro Nintendo Wii, né? E nela o Link, desde o começo, ele é destro, ele impõe a espada com a mão direita. E mesmo na versão HD que lançaram agora pro Switch, isso se manteve. Ele mantém a espada na mão direita mesmo. Então, vamos dizer que o Link é ambidestro, gente, tá beleza, eu aceito. Ambidestro. Eu até ouvi um comentário brincando com um amigo meu que ele gosta muito de Zelda, só que eu não sei se ele falou sério ou se ele falou pra mim só que assim, cada jogo de Zelda não é o mesmo Link, nem é a mesma Zelda e nem é o mesmo Ganondorf, né? São reencarnações, alguma coisa assim. É isso mesmo? Tipo, cada Link é um Link diferente? Em tese, existe uma coisa que hoje se chama a timeline da série Zelda. Ah, meu Deus. Que no final das contas meu Deus. foi um pepino gigantesco que o Shigeru Miyamoto jogou na mão do Eiji Aonuma. Que os fãs queriam saber qual era o primeiro jogo da série, qual é o jogo que vinha depois, quais acontecimentos realmente funcionaram pra um, funcionaram pra outro. Porque assim, no final das contas, todo jogo novo que aparecia tinha uma referência ou outra a um jogo antigo. Às vezes é o nome de um personagem, às vezes é o nome de um vilarejo, às vezes é alguma habilidade, algum item, alguma coisa que acontece no jogo. Então, assim, as pessoas estavam sempre tentando encontrar essa timeline, né? Tipo, qual foi o jogo que foi a origem da série? Hoje em dia, as pessoas aceitam o Skyward Sword como sendo a origem de tudo, o jogo que deu a origem da série toda. Ah, é? Não sabia disso. E eles aceitam que o Breath of the Wild é o último da segunda timeline. Tem isso onde ainda. o Link, no Ocarina of Time, ele derrota o Ganon e ele se mantém no presente. Porque a partir de um certo ponto a timeline, ela bifurca em 3. Então assim, se o herói for derrotado, se o herói derrotou o Ganon, se o herói derrotou o Ganon e voltou pro passado, tipo, enfim. Então fãs de Zelda não têm envergadura moral pra criticar ou falar um A do meu Kingdom Hearts, né? Em questão de lore confusa. Enfim. Porque os jogos, na verdade, eles contam uma história entre si quando eles têm continuações próprias, né? Tipo, o Link to the Past e o Between Two Worlds, eles são um jogo só, certo? Eles seriam o mesmo Link, a mesma Zelda, o mesmo mundo. Sim. Isso, contam a mesma história, né? Aí você tem os do Nintendo 64. Tem 2, né? Seriam o Ocarina of Time e o Majora's Mask, que veio logo depois. Em tese, o Link do Ocarina of Time aparece no Twilight Princess. Isso que eu ia falar. Aí a gente tem o Twilight Princess e o Skyward Sword, que pra mim eles eram avulsos. Eu não sabia que eles tinham uma continuidade. Então, o Skyward Sword ele é considerado o primeiro capítulo, né, até então. Curioso. E entre eles ainda tem o The Wind Waker, que é aquele Link de Cell Shading, que na época do GameCube causou maior polêmica e tudo mais e tal. Ele também é considerado um capítulo bem avançado na série. E ele tem continuação no 3DS, né? Ele
tem várias continuações, na verdade. Tem esse Phantom Hourglass. Tem o que parece continuação, mas não é, que é o Minish Cap. Então, assim, meu conselho pra quem tá jogando o Zelda, mas não sabe da timeline, é só segue o fluxo. Não se preocupa com timeline, porque a Nintendo daqui a 2 anos pode mudar isso de novo. Pode ser que amanhã eles lancem a timeline nova. Só toma cuidado pra não pegar o segundo jogo de alguma coletânea, né? Não importa. Não importa. Como experiência, eles funcionam muito bem sozinhos. Nesse ponto, a série Zelda, ela demonstra que ela é uma cria do Shigeru Miyamoto. A história existe, mas você não precisa dela pra sua experiência no jogo, né? Entendi. Fiquei com vontade de experimentar, na verdade. Eu sempre quis jogar o Twilight Princess, o Skyward e o Breath of the Wild, mas nunca joguei. Quem sabe agora eu consiga. Até hoje, ele funciona muito bem, o Breath of the Wild, né? Se o cara comprar o jogo hoje, ele for jogar, vai se surpreender tanto quanto a galera se surpreendeu lá em 2017. Sim. Esse jogo, ele ainda é tão cultuado, ainda tá caro pra comprar, infelizmente. Isso é Nintendo, né? Eles sempre fazem. Eu vi que eles lançaram DLCs pra esse jogo. Eu sei que o jogo, ele tem tanta coisa pra você explorar no mundo que... Aquelas 900 Korok Seeds, me diz pra quê? Por quê? São coletáveis que você vai ter pelo cenário, né? Na verdade. Pedacinhos de alguma coisa dourada que, segundo a descrição do jogo, ele tem um cheiro característico. Você consegue ir coletando eles ao longo do mapa, assim. Às vezes você tá no meio da cidade, você encontra um Korokzinho, dá uma risadinha. Aí você tá no meio do mapa, você ganha um outro. Aí você tá no fim do mundo, você encontra outro. A diferença é que, se você coletar todas elas... Ele tem uma recompensa no final que é meio estranha, assim. Meio? É bem humor japonês, né? Então, por favor. Aparentemente, o cheiro característico que é descrito no jogo é porque o seu prêmio é você ganhar uma pilha de cocô de ouro. São 900 pedaços pra você achar pelo mapa do jogo. 900. Não, o mais próximo que eu cheguei de colecionar qualquer coisa foi as penas do Assassin's Creed 2. Sim. E eu desisti faltando 2. Então, eu não ia atrás disso daí, velho. Não se compara. Você vai ter uma Korok Seed que você vai ter que encontrar no topo da árvore no meio de uma tempestade de raios. Nossa. Vai correr risco de vida durante o jogo pra ganhar um prêmio que é um montinho de cocô. É só piada. Gosto desse humor, hein? Eu gosto da ideia de, nesse jogo, principalmente por causa do mapa, de você explorar cada canto, porque o fato de você ser motivado a ir caçar essas coisinhas, você acaba encontrando outras coisas e situações e condições que se desdobram numa aventura diferenciada. E principalmente de equipamento, viu, Gil? Porque olha, o que equipamento quebra nesse jogo não é brincadeira não, viu? Isso, quando lançou, eu vi que pelo menos uma parcela, acredito, né, barulhenta, achou ruim, né, porque... pegar uma arma tal, gostei dessa aqui, quebrou a espada. Não, e acontece assim da sua espada quebrar no meio da batalha. Você dá uma pancada mais forte lá, sua espada quebrou, aí você tem um graveto pra você tentar usar no meio da luta. Você não pode guardar coisinhas pra usar no meio? Então, você pode acumular bastante equipamento, na verdade. Tá. Você pode encher o seu inventário, sei lá, com uma espada, um machadão, um arco e flecha, sabe? Entendi. Você estocar alguns deles. Tem um limite, tá? Tem um limite relativamente baixo, né, de equipamentos que você pode equipar. Mais pra frente no jogo, você consegue ganhar a habilidade de restaurar as armas que quebrou. Só que o custo pra você consertar essas armas é tão alto que às vezes só desencana, só desapega. Entendi. Eu sei que a galera fica brava que a Master Sword quebra, né? Ela não quebra definitiva. O que acontece nela é que, assim, ela de fato é a espada mais poderosa do jogo. Só que ela só é particularmente forte contra as forças do mal do Ganon. Então, assim, se você usar ela pra derrotar o bichinho que tá no meio do mato, ela não vai ser tão poderosa assim. Só que ela vai ter um dano elemental adicional muito maior quando você vai enfrentar o Ganon com ela. A desculpa do jogo é, se você usar a espada muitas vezes pra motivos fúteis, ela perde energia. Então ela fica inutilizada, precisa, entre aspas, recarregar. Mas é a única espada do jogo que faz isso, tá? O resto quebra mesmo e desencana. Interessante. É uma boa desculpa. Inclusive, até falando do Tears of the Kingdom, né, que tá pra lançar, esse mecanismo de quebra de armas, ele foi meio que convertido numa outra coisa que parece sensacional, cara, nesse novo jogo, né? Que você pegar coisas e unir e criar arma. Com qualquer coisa, praticamente, pelo que eu entendi. É a tecnologia da super cola de Hyrule, né? Basicamente, né? O meme de 2023 vai ser isso aí. Vai ser engraçado. Vai ser fascinante, cara. Bota fé. DLCs, Takeshi, desse Breath of the Wild, o que ele tem de tão interessante? Teremos de gameplay, tem coisas bem interessantes sim, viu? O jogo, assim, ele tem aquelas dungeons que seriam os colossos, as bestas divinas,
mas ao mesmo tempo ele também vai ter... Não é o substituto imediato, mas é o mais próximo disso, que seriam os Trials, né? Seriam umas mini dungeons, geralmente com quebra-cabeças, geralmente com desafios assim de no máximo 10, 15 minutinhos, né? A primeira DLC que você vai ter, ela vai ter esses Master Trials, que seriam essas pequenas dungeons assim, muito mais difíceis mesmo, né? E logo depois eles tiveram também o pacote do Champions Ballad. Esse Champions Ballad, em tese, seria o jogo que ia explicar o que aconteceu 100 anos antes. Que é quando o Link foi derrotado pelo Ganon, acabou passando aqueles 100 anos hibernando. No final das contas, não é bem isso que acontece, tá? O Age of Calamity, ele conta de uma forma muito melhor o que aconteceu na guerra anterior, né? Você joga de fato com os Champions, né? Com os campeões, né? Você não vê nada em flashback. O que esses 2 pacotes de expansão vão adicionar é puramente gameplay. Então, assim, você vai ter uma expansão com muitos cenários de batalha mais difíceis, você vai ter puzzles mais difíceis, aquele tipo de desafio de você fazer o modo mais difícil com o mínimo de equipamento. E ele adiciona também uma coisa que tem a ver com essa questão da tecnologia da época do jogo, que você substitui o cavalo pela moto, né? Pode crer. Que acaba ganhando uma moto. Eu achei isso estranho no primeiro momento que eu vi. E a Epona? Então, a Epona é um outro tipo de DLC que esse jogo tem. Ah, não, peraí. Como assim, cara? É um outro tipo de DLC. Porque assim, todos os cavalos que você pega do jogo são sempre cavalos selvagens, né? Então você tem que domar eles. Até nisso ele parece um pouquinho com o Red Dead Redemption. Nenhum cavalo do jogo é Epona. A famosa égua do Link nos outros jogos da série Zelda. Você consegue a Epona através dos Amiibo. Vocês lembram do Amiibo? O que são os Amiibo da Nintendo? Sim, As sim. estatuetinhas lá que você coloca, né, no controle e tudo mais. Então, os Amiibos da série Zelda, eles vão dar itens exclusivos pro jogo. Então, assim, você pega o Amiibo que seria do Twilight Princess, por exemplo, do Link versão lobo, você transporta o Link versão lobo pra virar meio que o seu parceiro dentro do Breath of the Wild. Nossa. Ele ajuda nos combates, ele ajuda a caçar também, quando você precisa de comida. E é botar uma vez e ele fica pra sempre? Ele fica até a hora que você salva. E se você quiser chamar de novo, você só bota o Amiibo lá de novo e tá tudo certo. Ah, tá, entendi. Aí o Amiibo da Zelda, se eu não me engano, ele dá armaduras exclusivas, alguns equipamentos. Alguns Amiibos, eles trazem roupas também, né? O Amiibo, por exemplo, do Link com a roupa do Ocarina of Time dá a roupa pra esse Link do Breath of the Wild, né? E os outros Amiibos da Nintendo, assim, aleatórios, vão dar dinheiro, vão dar equipamento, vai dar itens, enfim. Você bota o Amiibo do Splatoon, vai dar comida, sei lá, enfim. Eu lembro que esses Amiibos, durante um tempo, virou uma febre. Muitos amigos meus que não tinham o jogo, nem sequer tinham o videogame, eles começaram a comprar e tentar ir atrás, porque esses Amiibos são uns bonequinhos bonitinhos, né? Como colecionáveis, acho que eles funcionam muito bem, Gil. Mas assim, o jogo ele implementou essa questão dos Amiibos de uma forma que não foi tão intrusiva. Sim. Vai ter coisa exclusiva? Vai. Mas não necessariamente vai ser o tipo de coisa que vai tirar da sua experiência do jogo. Tem gente que a gente já ouviu algumas historinhas que pega aquelas tags de NFC padrão, tipo, compra baratinho assim, aí de repente o celular tem o suporte ao NFC, o pessoal baixa o aplicativo e clona. Só pra ter os itens no jogo, no caso. Né? Mas eu imagino que a galera que compra pra ter o boneco, né? Pra colecionar o boneco, porque eles são raros e eles são caros, né? É, são bem caros mesmo, né? Principalmente os com defeito, tá? Você que tá ouvindo e não sabia disso. Os Amiibo com defeito são os mais raros, são os mais que a galera quer, assim. Como assim? Nós estamos com os 2 braços de canhão, coisa do tipo, Tem né? muita bizarrice nesse mundo de colecionador de Amiibo. Não sabia. Ju. Depois procura. É o Amiibo mais caro que tem. Meu Deus, gente. Tem um Mega Man também, não tem? Eu não lembro se tem do Mega Man, mas assim, o que eu tenho certeza é que... Acho que tinha uma da Princesa Peach do Smash Brothers, só que, tipo, tava assim a pintura no olho. Então ela parecia meio zumbizona assim e tal, também. É bem rara. Eu não lembro de cabeça, mas tem umas historinhas assim. Procure depois, que é muito legal. Bom, pelo que eu vi, o jogo de vez em quando ele dá umas quedas de frame, né? Assim, baixa os quadros de animação dependendo do local, quando tem muita coisa acontecendo na tela. E no primeiro momento eu pensei, isso deve ter sido ocasionado porque o jogo veio do Wii U. O Wii U é uma plataforma que é um pouco mais fraca que o Switch, então eles padronizaram ali e nivelou. Tanto é que tem as DLCs e que ele injeta mais conteúdo, que brinca com mecânicas, né? Que nem você falou e tal, mais gameplay. Só que ele não consegue ir além disso. E eu fico pensando, se o Tears of the Kingdom vai basicamente pegar o Breath of the Wild e socar mais coisa, né? Vai ter ilhas e novas mecânicas. Como é que vão conseguir fazer esse jogo ficar tão otimizado, né? Por que eles vão ter que sacrificar? Porque, assim, confio no potencial da Nintendo, só a Nintendo para superar a própria Nintendo, mas será que o Switch aguenta o que eles querem? Porque parece que
tão megalomaníaco, é tão grandioso, esse jogo não pode vir com problemas, ele não pode ter esses defeitos. De fato a gente vê que muitos títulos, inclusive first party pro Switch, eles tiveram problema de desempenho, né? Você vê o pessoal até hoje reclamando de Pokémon, por exemplo, mas é que assim, Pokémon realmente tem um problema de otimização. E tem aquela coisa também, né? Na verdade, em Pokémon você vai ter mais de 1000 modelos de monstrinhos diferentes, então as prioridades deles estão em outro lugar. Não tem muito pra onde correr nesse sentido. Eu acredito que assim, a Nintendo teve bons aí, sei lá, 5 anos pelo menos pra dar essa otimizada. Agora, o Nintendo Switch ele tem muito mais memória do que o Wii U. O Wii U era um videogame que, na época, ele tinha 2 GB de RAM. Na época que você já tinha um PlayStation 4 com 8, por exemplo, né? E além de tudo, a memória RAM do Wii U é considerada super lenta. Ainda assim, a Nintendo conseguiu tirar leite de pedra. O jogo tem loads, assim, bastante longos, né? Quando você carrega, por exemplo, os Trials, né? Aqueles templos separados, mas assim... Questão de desempenho, vão ter lugares sim que você vai ter uma queda de frame rate, principalmente quando você tá visitando ambientes muito abertos e tudo mais, mas eu acredito que nesse sentido, a Nintendo não costuma brincar em serviço. Pensando em outros jogos deles também, como o próprio Mario Odyssey, pensando em jogos assim, mais uns medalhões dele, o próprio Smash Brothers. Pensar em empresas third party, o Xenoblade Chronicles 3, por exemplo, visualmente e qualitativamente, assim, em termos de mecânica, gráfico, ele roda super fluido, ele é um espetáculo, cara. Eu acho que ele é um dos poucos jogos que rivaliza no alto nível de qualidade que, por exemplo, só a Nintendo podia fazer. Bom sinal você ter citado justamente o Xenoblade, porque a Monolith foi uma das empresas que ajudou a Nintendo a criar o mundo aberto do Breath of the Wild. Eles já tinham esse know-how, né? Então eles emprestaram esse conhecimento deles pra tirar o melhor do hardware, né, no caso. Sim. O jogo bonito que roda bonito e que é gostoso de jogar. Mas te falar, hein, já pensou se a Nintendo tivesse um videogame com hardware poderoso de verdade pra poder fazer? Já pensou? Dá vontade aí. Esse Zelda, eu acho ele uma obra-prima. É incrível. Se o videogame tivesse mais poder pra abraçar na melhor qualidade possível pra entregar a experiência perfeita, enfim, aí tem toda a questão de produto comercial, dinheiro, nem vale a pena entrar na discussão da qualidade do jogo, mas eu preciso de um Nintendo Switch. Joga, Gil, joga. Por baixo você vai ficar aí umas 80, 100 horas aí nele. Você já sabe, né? Eu tenho um problema com jogos, porque ele tem muita coisa pra colecionar. Vai catar cocôzinho. Eu literalmente tô na merda com esse jogo. É, engraçada. Quanto mais tira jogo pra falar, mais a galera se empolga e o papo rende, né, cara? É assim que é bom. Mas vamos ser breve aqui. Tengu. Senhor. Obrigado pela participação. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo hot cake, ou o hot take. Obrigado por me ceder esse palco pra ter o meu momento velho grita com as nuvens, tá ligado? Falar mais de jogo de luta, né? Nossa, é difícil. Cola aí. Vamos falar. É, pô, vamos. Portas estarão sempre abertas pra você, quando quiser, cara. Show. Mas, enquanto isto não acontece, onde as pessoas te acham nessa internet de meu Deus? Eu costumo estar primeiro no Twitter, no @tengumaru. Às vezes eu posto fotos do meu cachorro, que é um bonito cachorro. Um beijo, Ig, te amo. E às vezes fazendo esses comentários meio esdrúxulos sobre videogames. Que eu também faço em forma de áudio lá no Jogabilidade, que é o site do qual eu faço parte. As nossas redes são todas Jogabilidade. No Twitter, Instagram, tudo Jogabilidade. O site jogabilidade.de e twitch.tv/jogabilidade. A gente tem, essencialmente, basicamente, podcasts sobre games, sobre notícias, outros destrinchando os games aí um pouco mais a fundo. Estamos voltando com vídeos agora, falando de jogos também. Onde você procurar Jogabilidade, você vai encontrar alguma coisa. Boa. Takeshi, obrigado pela participação. É sempre um prazer. Sempre que possível, eu vou explorar todo esse seu conhecimento, sua boa vontade aqui, porque sempre geram boas histórias. E redes sociais, onde as pessoas te acham, eu sei, é a mesma pergunta de sempre, mas é sempre bom frisar pra galera ir atrás de você. Prometo, juro, gente, vamos lá. Eu vou ficar de olho aqui no Twitter mesmo, @TakeshiOyama. Devo estar de vez em quando aí pelo Mastodon da vida, aí no takeshi.oyama@mastodon.ai. Isso, basicamente. De vez em quando, sei lá, na época que a Nintendo tinha o Miiverse, eu tava lá pelo Miiverse também, mas paciência. E você, Jeff, onde as pessoas te acham? No Twitter, @Horokeu, e lá no Instagram, o Dragão do Prazer. Eu tô esperando abrir o Blue Sky pra poder ir pra lá, mas ainda não fui chamada. Tô esperando o convite, na verdade. Eu também. Eu tô tentando entrar no beta lá, mas não rolou ainda. A mim, vocês encontram como @OtherHeaven lá no Twitter. E a gente vai ficando por aqui, galera. Até o próximo episódio. Obrigado pela audiência e tchau. Show. Adeus. Falou!